Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui dos meus canais. Por que canais? Porque esses vídeos, esses podcasts, eles ficam disponíveis toda quinta-feira às 19 horas no canal do YouTube. Mas eu gosto de lembrar vocês que no Spotify também, toda segunda-feira a gente coloca o mesmo episódio disponibilizado no Spotify para que os nossos seguidores possam consumir este conteúdo sob forma de áudio em momentos, sim, que estão aí fazendo uma atividade física, numa esteira, numa bicicleta, se locomovendo, indo para o trabalho, no carro, no ônibus, no avião, no metrô, qualquer lugar que seja. Porque eu costumo começar todos os meus episódios aqui trazendo um comentário que é talvez a mensagem que eu defenda com unhas e dentes. Conhecimento é libertador. Muitas pessoas fazem coisas erradas, praticam hábitos errados simplesmente por falta de conhecimento. Então, toda semana eu escolho a dedo um convidado para vir aqui, bater um papo, trazer informações que possa agregar na sua caminhada, na sua jornada em direção a um processo de envelhecimento saudável. E assim, eu vou me gabar aqui um pouquinho, porque eu estou fazendo isso bem demais. Eu estou escolhendo pessoas boas. E como é que eu sei disso? Porque vocês escrevem comentários maravilhosos abaixo de cada vídeo que eu trago aqui. E uso esse gancho para ressaltar, então, que lendo esses comentários, que nós aqui, a equipe toda, estamos buscando melhorar cada vez mais. Então, por favor, no meio do episódio, agora, ao final, já deixa o comentário, conta o que você está achando desse projeto de podcast, que para nós isso é extremamente importante. Quero começar, então, agradecendo você, nosso seguidor, que além de assistir, além de comentar, também compartilha esses vídeos, coloca nos grupos de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, e é só por isso que nós estamos conseguindo atingir números lindos, números que, sinceramente, eu nunca acreditei que chegaríamos. Eu sempre fui otimista com esse canal do YouTube, mas chegar perto de quase 2 milhões de inscritos, olhar um podcast meu, tem um dos nossos episódios aqui, que é um podcast de talvez 1h30, e ver que esse podcast passou de 1 milhão de visualizações. Ah, Samuel, mas isso é pouquinho. É pouquinho para um vídeo de 5 minutos, sabe? Porque tem que ter paciência para ficar na frente da televisão ou da telinha do celular 1h30. E 1 milhão de pessoas ficaram na frente dessas telas para assistir o podcast sobre água. Inclusive, a gente vai até falar sobre isso aqui hoje, porque é algo extremamente importante, né? A hidratação do corpo. Bom, eu vou parar de enrolar, eu estou aqui fazendo um pouquinho de sensacionalismo e tal, até para aproveitar, porque o cara que eu trouxe aqui hoje, não dá para eu chegar apresentando ele, eu tenho que fazer um charmezinho, porque ele também faz charmezinho. Porque eu já convidei ele, a gente já tinha combinado para fazer esse podcast no passado, e por razões aí que realmente ele não pôde vir, nós tivemos que cancelar, eu estava nervoso, falei, mas eu preciso trazer o Daniel para o meu podcast, e vocês vão entender por que eu queria esse cara aqui hoje. Então, vamos parar de enrolar? Seja muito bem-vindo, Daniel Forjado. Desculpa. O autor da própria saúde. Assim que você prefere ser chamado. Esse agora é como me chamam pelo mundo. Eu já Não deixei existe de mais ser o o Daniel Daniel. para ser o autor da própria saúde. Que, inclusive, sem querer, tá? Não tentei te plagiar, mas eu sempre usei isso dentro da minha consulta. Eu falo para o paciente, você precisa ser o autor, o protagonista da sua própria saúde. Que eu acho lindo essa forma de empoderar o paciente para ele entender que ele é o cara que pode gerar a própria doença ou cuidar da própria saúde. Dentro disso que você está falando, tem duas coisas que é muito interessante. Primeiro, o autor é o cara que escreve a história. Então, se a sua vida é uma história, que você seja o autor dela. Exatamente. E se você é o autor da sua própria saúde, você escolhe o final dessa história que seja um final feliz. Que você possa escolher um final feliz. E uma coisa que você falou no começo também, a libertação que o conhecimento traz. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação a gente tiver e quanto mais a gente tiver condições de colocar esse conhecimento em prática, mais livres nós seremos.
E essa é a grande busca. Ser autor da própria saúde é alcançar o estado de ser livre, livre para viver a própria vida, livre para realizar seus sonhos, livre para não perder o bem mais precioso que a gente tem na nossa existência, que é a própria saúde, né? Isso para mim, é o motor desse processo todo. Bom, cara, deixa eu te falar uma coisa, sem demagogia, tá? Eu não estava brincando aqui quando eu falei que eu queria muito você no meu podcast. Eu fico honrado, viu, cara? Eu que fico de ter você aqui. Porque, assim, eu não escondo das pessoas que eu não sou um consumidor assíduo de conteúdo. Eu não tenho tempo para ficar assistindo conteúdo. Então, assim, eu não sei quantos vídeos você tem no teu canal do YouTube. Eu assisti muito poucos perto de tudo que você gera, porque eu já vi que você é um cara que gera muito conteúdo. Porque hoje você vive disso, né? Hoje a tua vida é rede social, gerar conteúdo e tal. Então, assim, por mais que eu não seja, talvez, como você deve ter... O meu assim, melhor espectador. Isso, porque você deve ter fãs incondicionais que já devem ter assistido 3 vezes cada vídeo teu. Eu gosto muito do teu posicionamento. Eu gosto muito da mensagem que você tenta trazer. Tenta não, você não tenta, você traz para o teu público. Eu não fico nem um pouco surpreso com o tanto de seguidor que você tem, porque é um trabalho muito bem feito. Eu tenho uma admiração enorme pelo teu conhecimento, tá? Porque assim, meu Deus, você domina a floresta amazônica inteira, assim, é um almanaque de plantas. E assim, e por que existe algo, que eu nem sei se você sabe disso, tá? Mas, já ouvi a palavra, a expressão protocolo Dexter? Protocolo Dexter, não. Não? Não. O protocolo Dexter... Aí fez pergunta difícil que eu não sei responder. Não, mas você não precisava responder. O protocolo Dexter, na verdade, é algo que por muitas pessoas é chamado de teoria de conspiração, mas para mim não é, até porque a gente não está falando assim de registros que têm que ser encontrados na época dos faraós, assim, não. A gente está falando de 1900, tá? Um século atrás. Então, assim, a gente tem isso muito bem registrado, que as universidades de medicina, elas tinham aulas de fitoterapia e plantas medicinais até o ano de 1900. E esse protocolo Dexter, para quem de casa aqui ficar curioso, até um dia eu não sei se... Eu já pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas eu tenho um pouco de medo porque a gente vai mexer em vespeiro, né? Mas o protocolo Dexter foi uma movimentação feita... não quero me comprometer aqui. Então, assim, é o que dizem por aí. Dizem que existe uma indústria, que não vou falar que indústria que teve muito interesse em que o médico deixasse de ter conhecimento sobre o poder curativo das plantas e até vou mais longe, né? Nem deixar de ter o conhecimento, além de deixar de ter o conhecimento, que ele passasse a fazer piadinha sobre isso. Ridicularizar o que funciona. Isso, falar assim, lá vem o médico das plantinhas. Isso. Né? Então, assim, escuta isso sempre. Além de não conhecer, ainda por cima ridicularizar uma medicina que foi utilizada por 5.000 anos. Né? A medicina Ayurveda, por exemplo... Na verdade, Samuel, se a gente olhar para a história da humanidade, desde que o homem é homem e antes dessa humanidade que a gente conhece existir, a gente tem as plantas medicinais como o maior recurso de cuidado da saúde, o único, talvez, até surgir essa tendência industrial de desenvolvimento de medicamentos. A única coisa que tinha eram plantas e recursos naturais. Então, por exemplo, o meu avô, ele nasceu em 1925, na Itália. E aí ele falava, né, ele contava assim, nossa, no meu tempo, meu avô uma vez teve pedra no rim, ele contando. E o médico veio até a nossa casa, falou para minha avó, tire toda a roupa do fulano, enrole ele em todos os cobertores da casa. Não, primeiro enrole ele em toalhas quentes, depois coloque os cobertores da casa e deixe ele enrolado aí. E o avô dele ficou naquele casulo altamente quente, suando ali numa sauna, criou uma sauna ali na cama. E aí ele suou muito, e suando muito, ele reduziu a pressão dos rins, ou seja, a dor dos rins se reduziu ali com uma estratégia muito simples de fazer suar de desidratação.
E aí ele falando, e o médico trazia uma maleta, ele abria, e tinha os vidros, e tinha as tinturas, e tinha os pós, e tinha tudo ali. E é isso. Até a Segunda Guerra Mundial, os médicos de família vinham na casa das pessoas e traziam os medicamentos que eles mesmos produziam. Ou era um boticário, um farmacêutico, sabe, que fazia, às vezes, na própria casa, né? Produzia aqueles medicamentos usando minerais, usando plantas, até mesmo parte de animais, usavam aquilo para produzir medicamentos que esses médicos levavam na maleta até a casa dos seus clientes, porque não tinha consultório. O cara ia até a casa das pessoas para fazer o atendimento dele. E tinha um xarope, e tinha uma tintura, e tinha a planta para fazer um chá. E era isso que tinha. Aí quando vai surgir lá a aspirina, né, que vai pegar a Salix alba, né, que é o salgueiro branco, você vai extrair o ácido salicílico lá da casca dela e vai transformar isso em ácido acetil salicílico para não causar gastrite nas pessoas. E aí transformar isso num produto industrial, isso é uma coisa muito moderna e muito recente. Nessa história da humanidade. Como você falou, a medicina ayurveda indiana, a medicina chinesa, até mesmo outras medicinas, como a medicina japonesa e outras medicinas que existem no mundo. Germânica. Elas estavam aí há muito mais tempo. E aí a gente quer olhar para uma coisa que funcionou durante 5.000 anos e dizer, não, tudo isso aí é bobagem. O que eu inventei na semana passada é o melhor que existe para o mundo. Não é o melhor. É só o que existe. É só o que existe, é a única opção. É. E eu fico, assim, hoje a gente tem um número muito grande de pessoas que nos seguem. A gente, só no YouTube, são mais de 3.250.000 pessoas que nos acompanham. Eu tava aqui me exibindo com meus míseros 2 milhões. Você chegou... Mas você começou depois, senão já tinha passado também. E eu vejo os comentários das pessoas, muitas vezes, isso que você falou, né? Desse processo de ridicularização, de descrédito da fitoterapia e das outras terapias naturais também que existem, como geoterapia, aromaterapia e enfim, cromoterapia, né? Existem muitas técnicas hoje cada vez mais consolidadas. E quando essa pessoa vai ao médico e fala, olha, eu ouvi falar sobre cúrcuma, uma coisa bem básica, assim, né? Da fitoterapia, sim. Cúrcuma. E o médico dizer, não, isso aí é placebo, isso aí não funciona, isso é moda, modinha. Isso aí não tem comprovação científica. Mas dá vontade de pegar os 3.000 artigos sobre cúrcuma e levar para ele e falar assim, olha, isso aqui é o que é a evidência científica. O senhor vai dizer que não tem? Como é que isso acontece? Né? Então, seria muito legal, e hoje eu vejo isso crescendo, um movimento de uma medicina aberta a entender que existe algo além do que os protocolos estabelecidos podem conceber. E que dá para juntar as duas coisas, não precisa ser tem que ser integrativo. Ou outra. É complementar e integrativo. A gente não está aqui para desmerecer a medicina convencional, a medicina que foi desenvolvida nessas últimas décadas, nesse último século. Não é isso. Mas é entender que existe um campo de conexão, um ponto de conexão entre essas duas ciências, porque são ciências, e que a junção disso traz mais poder do que simplesmente eu me fechar dentro de um campo. Eu vou dar um exemplo para você de um posicionamento de um médico certa vez. E ele olhou para uma pessoa minha aluna e coisa e tal, e disse para ela, antes dela se tornar minha aluna, eu não tenho mais nada para fazer por você. Tudo o que eu conhecia, tudo que eu sabia, tudo que eu podia fazer, todos os medicamentos que estavam disponíveis, eu já fiz. E a sua dor não passa. Então, você tem que se acostumar com essa dor agora e entender que isso só vai piorar. E aceita. Aceita. E eu falo assim, isso é muito catastrófico na vida da pessoa. Isso destrói a pessoa. Eu vou ter que conviver com essa dor lancinante o resto da minha vida. Aí a pessoa chega pro médico e fala assim, mas não tem nenhuma planta, nenhum chá, não sei o quê. Não. Se você tomar qualquer planta, eu não cuido mais de você. Vai para casa e sofra. Vai para casa e sofra. Aí a pessoa descobre esse universo e começa a entender que existe sim uma possibilidade racional, científica, baseada na evidência científica, onde a gente consegue ter o resultado com as plantas medicinais, muitas vezes onde chegou nesse limiar do que a medicina convencional traz. Ela é maravilhosa, ela é incrível. A ciência evoluiu na parte molecular ali, está atingindo alvos cada vez mais precisos e tudo mais. Mas eu vou dizer para você, o que um picão preto consegue fazer pela vida de uma pessoa está muito além do que um paracetamol em qualquer condição vai poder fazer. Só que, na minha visão, se as pessoas entenderem que atravessando a rua,
ou no quintal da casa dela, ela encontra alguma coisa melhor do que paracetamol para controlar a febre, eu não vendo mais paracetamol. E acho que aí é que tem um gap desse encontro entre fitoterapia e medicina convencional. Quando o interesse econômico fala mais alto. O tal do interesse. Só que, cara, tá tudo errado. A gente começou, descambei e esqueci. É que tava tão emocionado. Não é? Esqueci de te apresentar. Você acredita? Daniel Forjaz. Quem é? Quem é você? Daniel Qual é a tua Forjaz. formação? Daniel Forjaz é biólogo. Biólogo de formação. Comecei na biologia encantado em salvar o planeta de alguma forma. Eu queria que a gente pudesse ter uma visão diferente sobre meio ambiente, sobre ecologia, sobre o mundo e ecossistemas. Essa era a minha paixão. Fui para a faculdade, decidido a trabalhar com entomologia. Eu queria os insetos. E aí descobri as plantas na botânica. E aí a botânica me encantou. Tinha uma professora fantástica de botânica e ela começou a me Qual era o nome conduzir dela? nesse caminho. Adriana Guedes. Adriana Guedes, muitíssimo obrigado por ter feito esse homem aqui não querer cuidar de inseto. Eu me apaixonei pelas plantas, assim, por influência dela. Ela era maravilhosa. Enfim, ainda é, né? Porque eu tenho certeza que ainda não morreu, né, doutor? Por favor, professora. Mas como é que eu chego nas plantas medicinais, né? Eu fui pai, eu tinha 17 anos. Um pouco precoce, Jovem. talvez, para a realidade brasileira. Mas eu tinha 17, a Paula, minha esposa, tinha 18, a gente teve uma filhinha, a Júlia, que hoje tem 24 anos. E quando a Júlia tinha 2 anos, ela começou a desenvolver um processo de bronquite, bronquiolite, bronquite, coisa e tal. A gente, obviamente, que eu não sabia nem fazer um ó com a bunda na areia, que dirá cuidar de uma criança com bronquite, não era realmente a minha expertise naquele momento. E a gente vivia à base de broncodilatador. Ela tinha falta de ar, o peito dela se contraía assim, a boca ficava roxa, a gente corria para o hospital de madrugada, dá-lhe inalação, e broncodilatador, corticoide, broncodilatador. Berotec, Atrovente. Só que as doses foram aumentando gradativamente, a cada ida ao hospital as doses aumentavam. Um dia a gente chegou de madrugada no hospital, eu entreguei uma receita antiga que eu tinha já na mão, já ficava na mão, entreguei pro médico do plantão e falei assim, eu só quero validar essa receita que minha filha tá com falta de ar. Bem típico de quem, né, tá acostumado com a medicina fast food, né? Faz aí, doutor. E o médico pegou aquilo e naquele dia eu tive sorte, era um médico um pouco mais velho, talvez um pouco mais sábio. Ele olhou assim e falou, vem aqui. Eu já meio sem paciência, que você tá com a sua filha morrendo ali fora, você não tá com paciência para ouvir as coisas. Quer salvar a vida da sua filha? Eu falei, pô, doutor, 1h da manhã, eu tô aqui depois de 40 minutos esperando ali na sala de recepção. O que você acha? O que você acha que eu tô fazendo aqui? Ele falou, então, filho, vou falar uma coisa pra você. Nesses anos todos de medicina, eu já vi crianças tendo parada cardiorrespiratória com a metade da dose que a sua filha toma. Então, se você continuar assim, você vai perder sua filha. Eu falei, mas o que eu faço? Ele falou, eu não sei, mas você tem que encontrar outro jeito de cuidar da sua filha, porque o que a gente tem aqui vai matar ela. E aí, cara, você sabe que o chão se abria assim? Cara, eu não tinha o que fazer. E é o pior tipo de notícia, porque ele não te deu a solução. Não me deu nada. Ele só te disse, ó, isso aqui vai dar problema. Ele jogou o ovo podre em mim e saiu correndo. E aí eu falei pra Paulo, olha, ele deu uma inalação lá com a dose mínima e falou, ó, cuida em casa, vê o que dá pra fazer, porque... E eu falei assim, o que a gente vai fazer? Ficamos naquilo e aí eu comecei a lembrar. Eu tive bronquite quando era criança. E eu tenho memórias, assim, fantásticas de tomar a garrafada que a minha avó fazia, a xaropada da minha avó, que tinha flor de mamão macho, flor de cambará, favacão, poejo, levante, folha de manga, tinha melissa, tinha cambará, tinha tudo lá dentro. E minha avó fazia aquela xaropada, eu tomava e eu melhorava. Liguei pro meu pai. Pai, como é que é aquele xarope que a avó fazia? Ele falou, eu não sei, mas ó, eu dava pra você um chá assim, assim, assim. Eu ia lá, dava um jeito, arrumava, fazia, ligava pra minha sogra vinha ter em casa, minha sogra muito conhecedora também dessa medicina tradicional, popular. E ela ia lá, ralava maçã, ralava cenoura, tirava o sumo num pano e dava pra menina tomar, a falta de ar passava. Ela pegava rodelas de beterraba e de cebola, cobria de açúcar, deixava descansando, depois ela pegava aquele suco que formava e dava pra menina como um xarope. Era um xarope incrível, cara, e a respiração voltava e ela melhorava e a tosse passava. Eu começava a falar pra Paulo, tem alguma coisa aqui que a gente precisa entender.
Aí um dia andando pela rua, uma amiga me encontra, aí, tá tudo bem? Eu falei, não tá, eu tô nessa situação, eu não sei o que fazer. Ela falou, ai, que bobagem, faz homeopatia. Vai lá, tem um médico, ele tratou meu filho tá curado. Eu falei, quem? É outra picaretagem, né? É outra picaretagem. Só pode ser. Não, só pode ser mais um Não doido. é remédio, é picaretagem. Me mandou no homeopata. Se tinha alguma coisa que pudesse fazer efeito ali, a gente ia até na Conchinchina, mas tinha que resolver. Viajamos 100 quilômetros na cidade vizinha, fui no tal do homeopata que ela indicou, ele fez uma coisa que nenhum médico tinha feito até hoje. Chama anamnese. Que é uma coisa que eu brigo com os meus alunos todos os dias. Você tem que fazer anamnese antes de botar qualquer chá na boca de alguém. Você tem que entender quem é essa pessoa e o que ela está passando e por que ela tem esse problema. Para você traçar uma estratégia. Bom, cheguei lá, o cara ficou quase 2 horas no consultório com a gente, só conversando. E eu já, com a minha ansiedade, falei assim, meu Deus do céu, esse cara, eu não tenho o que fazer da vida dele, entendeu? Ele deve estar com a vida ganha, deve ser milionário. E aí, no final, ele dá uma receita de um composto. Um homeopático. Fomos lá, mandamos manipular aquele trem. Era uma aguinha que não tinha cheiro, não tinha gosto, não tinha nada. Eu falei assim, Paula, mas foi me enganado, Paula. Foi o melhor bate-papo. Paguei para ter um bate-papo com esse doutor aí. Mas a Paula, ela tem muito mais convicção do que eu das coisas. Eu tenho certeza que se não fosse por ela, eu não estava aqui hoje fazendo o que eu faço. E aí ela fez o tratamento. 3 meses de tratamento conforme ele indicou. A minha filha nunca mais teve uma crise de falta de ar, de bronquite, de tosse, nada. Mas eu não estou falando assim nos próximos meses. Eu acho que a vez que vi minha filha tendo uma bronquite faz 6 meses. Deve ter comido um monte de queijo. Alguma coisa assim, sabe? Uma garrafa de leite. Porque ela ainda faz essas coisas. Ainda faz? Decepcionante. Então aí, ó, foi por isso que voltou a asma dela. E não, mas foi assim, foi rápido e passou e tal, porque eu vou lá e eu faço o xarope dela e tal, vai tomar meu xarope, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, eu preciso entender o que tem por trás disso tudo, que faz muito sentido e que tá funcionando, mas eu não conheço. Eu começava a comprar livro em sebo, eu começava a falar com as pessoas mais velhas, o que o senhor faz para tal coisa? O que essa planta faz? Por que o senhor plantou essa planta aqui? Ia juntando, mas bicho, uma informação completamente desencontrada. O cara, porque minha avó falou que a irmã dela tinha uma amiga que usou essa planta, e eu anotando ali, meu Deus do céu, eu não vou conseguir construir nada com isso. Mas eu ia juntando esse conhecimento, de alguma forma, tentando organizar de alguma forma, e eu aplicava com as pessoas que eu conhecia, minhas cobaias. Filhos, esposa, mãe, irmã. Vamos fazer um teste aí para ver se dá certo. E aí, cara, isso foi ficando na minha vida em segundo plano. Eu tinha que sobreviver, tinha que comer e coisa e tal. Mas um dia eu entrei para a faculdade de biologia. Você não tinha feito faculdade? Isso foi muito tempo atrás. Minha faculdade de biologia veio bem depois. Eu estava tentando construir uma linha do tempo aí, então. Eu nem imaginava lidar com plantas medicinais de verdade. Era uma coisa que era um hobby meu, uma coisa que eu gostava de fazer, porque não cabia na realidade da minha vida trabalhar com isso. Eu não podia fazer medicina, não podia fazer nada. O que eu vou fazer com essa informação? É só para mim mesmo. Entrei na faculdade. O que eu descobri na faculdade que mudou a minha vida e tudo que eu faço até hoje? Eu descobri que tinha um negócio chamado artigo científico. E aí a minha professora falava assim, escreve um texto sobre esse material aqui, sobre essa planta, coisa e tal. E eu falava assim, mas baseado em quê? Tem que ir na Barça? Como é que é? Não, vai na base de dados, baixa os artigos científicos sobre a planta e me constrói um texto. Eu falei, então peraí. Aí eu falei, cara... Aí eu olhei... mas na época a internet ainda estava engatinhando, né? Nada, eu me formei em 2007. Então, assim, era lento, mas funcionava. Já tinha, já tinha. E aí, cara, quando eu vi o mentrasto, a erva de São, o pessoal chama de erva de São João, picão roxo, caatinga de bode, o mentrasto é uma planta tão poderosa para tratamento. E eu comecei a ver, eu lembro até hoje, a primeira pesquisa que eu li sobre o mentrasto, pegaram pacientes com artrose de bacia que não podiam subir escada. Eles já não conseguiam mais subir escada. Fizeram um tratamento de 30 dias, um grupo com o mentrasto, um grupo com o placebo e um grupo com anti-inflamatório. O placebo continuou sem subir a escada. Tanto o mentrasto quanto o anti-inflamatório convencional fizeram os caras subir a escada depois de 30 dias. E aí eles fizeram aquele controle pós-teste. Deixaram as pessoas mais 30 dias sem o mentrasto e sem o medicamento. Em 2 dias, as pessoas já não podiam mais subir a escada usando o medicamento convencional. No final de 30 dias, depois da pesquisa, as pessoas ainda subiam a escada usando o mentrasto.
Eu falei, cara, não é possível. Aí peguei uma pessoa que tinha fascite plantar. Falei, você não quer tomar um chá? Quero. Então vou te dar esse chá aqui. A pessoa, cara, o que aconteceu? Eu posso andar. Eu levanto de manhã, eu boto o pé no chão e não tá doendo. Eu falei, tem alguma coisa aí que tá funcionando. E aí, cara, dali pra frente, foi entender que existe uma fitoterapia que foi criada por médicos. Infelizmente. A fitoterapia clássica que a gente conhece, ela foi criada por médicos, baseado num modelo da própria medicina. E aí, quando você olha para essa fitoterapia, é a fitoterapia do medo. Eu fiz já eu estou na 2ª pós-graduação em fitoterapia clínica. E aí você fala assim, olha, vamos usar picão preto para tratar febre. Meu Deus, mas o picão? E se o picão fizer mal para o fígado? E se ele for hepatotóxico? E se as pessoas morrerem? E se cair uma bomba nuclear com o picão? Eu falo, calma, gente, tem aqui o artigo, tá aqui, ó. É seguro, é hepatoprotetor. Tem 23 artigos mostrando que ele é hepatoprotetor contra tetracloreto de carbono, paracetamol, contra quimioterapia. Não precisa ter medo. Podemos usar. Vamos usar. Até porque o paracetamol não é hepatotóxico, né? Não, imagina. De maior causa de transplante hepático no mundo. E eu falo isso para as pessoas. Eu falo assim, olha, meu filho tem 2 anos, tá com febre. O que eu faço? Falo, dá picão preto. Mas eu tenho medo. Eu falo assim, mas você tem mais medo do picão do que do paracetamol? Eu não entendo. Também não consigo entender isso. Aí, às vezes, é uma gestante. E tem plantas que são abortivas, o gestante não vai usar, e a gente já tem essas plantas catalogadas, não é para usar. Mas tem plantas que não têm efeito nem no útero, nem na gestação, nem no desenvolvimento embrionário, não tem efeito. Mas ela trata o problema. Ela fala assim, mas meu médico falou que é perigoso. Eu falei, o que ele vai dar para você? Ele me mandou tomar esse medicamento. Pega a bula. Vamos ler juntinho? Porque é uma coisa que eu falo para as pessoas. Antes de botar o remédio na boca, leia a bula. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu não posso tomar isso então? Eu falei, então, pois é. Há mais risco aqui do que na planta. Quando a gente olha efeito colateral de uma planta, eu costumo dizer até, Samuel, que planta não tem necessariamente efeito colateral. O que a planta tem é contraindicação. Então, quando você não respeita a contraindicação, você cria um efeito colateral. Você tem o colateral. Então, eu olho para a cúrcuma e eu sei que ela reduz coagulação. Você toma xarelto, você toma varfarina, não vai tomar cúrcuma. Ou pelo menos não vai tomar em dose alta cúrcuma, porque pode ter uma interação medicamentosa ali. Você toma, um atenolol para baixar a pressão. Então você não vai tomar aroeira salsa, porque a aroeira salsa também é beta-bloqueadora. Então, aí salsa parrilha? Não, a aroeira salsa é o Skinus mole. Ela é uma arvoreta que nasce, é típica do Brasil, e o pessoal planta muito em calçada. Ela baixa a pressão arterial, ela tem um efeito inibidor da enzima conversora de angiotensina e ela também é beta-bloqueadora. Um remedinho para pressão. 2 em 1. E funciona. Inibe a IE, atua na IECA. Isso. Atua nas 2 frentes. Falei que eu ia vir aprender aqui hoje. E olha... Agora, peraí, aí você já trocou de assunto? Já trocamos de assunto. Não, você tá indo bem, mas é que daí eu fiquei com dúvida. Eu quero aprender, né? Você estava falando do picão preto como anti-inflamatório que botou as pessoas a subir escada. Isso. No mentrasto. O mentrasto, desculpa. Picão preto é para febre, né? Isso. Você acha ele um dos mais poderosos anti-inflamatórios que existem? Não. Não. Primeiro eu acredito numa tese minha. Eu acredito numa tese minha, já que é minha eu tenho que acreditar, que... Sabe aquele ditado que diz que juntos nós somos mais fortes? É mais ou menos isso que eu penso sobre fitoterapia. De cada um. A sinergia entre as plantas medicinais cria um impacto sobre o organismo que é muito mais contundente, muito mais assertivo. Do que uma monoterapia. Então, por exemplo, se eu pegar o mentrasto para tratar uma pessoa que tem artrose, eu tenho pessoas com artrose nível 4 que hoje andam de bicicleta. Sabe o que eu uso para artrose? Eu faço meu blend. Eu boto o Arpago-Fitum, sim, a Boswellia, sim, a Uncária, um pouco de cúrcuma, piperina. Porreta. E aí eu boto Funciona. uma vitamina C para vasodilatação, para melhorar a chegada disso tudo aí, e um ômega 3. É isso. E faz Cara, é maravilhoso. E é isso. Eu não consigo conceber para um tratamento crônico de uma doença que seja realmente, assim, como diabetes, hipertensão, você tem uma doença crônica mesmo. Sim. Eu não consigo imaginar que uma planta só vai ter o efeito de resolver esse problema. Sim.
Pode até acontecer, mas a probabilidade é muito menor. E é aqui que a fitoterapia peca. Você pega um fitoterapeuta clássico, ele fala para você, tome chá de camomila, tome chá de salsa-parrilha, tome chá de... Mas espera aí, não seria interessante a gente criar uma frente? A gente estava falando sobre a aroeira salsa, né? Então ela tem um efeito que é inibidor de ECA e que é que eu também vou misturando tudo aqui. O TDAH é incrível, né? Mas ele vai inibir ECA, então vai inibir a enzima conversora de angiotensina e vai ser beta-bloqueador também. Putz, que legal, eu tenho duas frentes aqui. Mas e se eu pegar uma outra planta que bloqueia canal de cálcio? Porque eu tenho uma planta que bloqueia canal de cálcio. Por exemplo, o... Pô, canal de cálcio, né? Você me ferrou agora. Você que falou. Eu falei. Tá, então vamos fazer. Eu não boto uma bloqueadora de canal de cálcio. Eu boto, por exemplo... Você pode pôr um diurético. Uma cavalinha diurética. Diurético. Você vai botar um diurético ali. Cavalinha, hibisco, o chapéu de couro, são todos diuréticos. Embaúba é diurético. A embaúba é diurética e inibidora de ECA. Também. E aí, na hora de você fazer as combinações, você tem que até entender o mecanismo de ação. Porque às vezes você está usando 3 plantas que trabalham no mesmo mecanismo de ação. Aí não é o ideal. Sim. E pode ficar demais. Aí a pessoa pode ter o famoso efeito colateral, que na verdade uma sobreposição de efeitos ali, uma sinergia que não é favorável. E aí você começa a perceber que uma planta medicinal, ela age no organismo humano por meio de um fitocomplexo. Ou agora, mais modernamente falando, um entourage dos princípios ativos. Mas você tem lá o fitocomplexo dela, que pode chegar a ter 200 substâncias ativas diferentes. Sozinhas, elas não funcionam como deveria. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você pega a erva baleeira, a Cordia verbenácea. Ela tem como principais anti-inflamatórios o transcariofileno e o alfa-muleno. Se você pegar, e os laboratórios já fizeram isso, separaram o transcariofileno e o alfa-muleno e testaram em comparação com o extrato completo da planta. O efeito da separação é 30% da planta completa. Então usar só o CBA, o composto bioativo, nem sempre extrair. Ideal. Igual eu tirar a curcumina da cúrcuma, você perde todo o resto do fitocomplexo, que tem outras ações. Quando eu olho para a planta medicinal, eu estou olhando para um complexo de ação sobre o organismo. E aí agora eu quero que você imagine assim, eu estou usando 3 plantas para realizar um tratamento. Como você faz? Você pega o Arpagophyton procumbens, você pega a Boswellia serrata, você pega a cúrcuma longa, você pega um Caria tomentosa. Você junta essas 4, cada uma tem mais de 100 substâncias ativas atuando. Eu dou o exemplo que eu falo assim, imagina que você tem que bater num cara. Ele tá te ameaçando, você precisa bater. Você vai sozinho, você quebra a cara, ele é maior que você. Mas aí você chama o seu amigo aqui do jiu-jitsu, o seu amigo da capoeira, o seu amigo do kung fu e vai todo mundo junto para acertar o cara. Vai ser mais fácil, não vai? Cada um na sua arte. Cada um na sua arte, cada um com seu mecanismo de ação, cada um atingindo o problema por uma via de acesso. E aí a gente tem uma efetividade maior do tratamento e a gente reduz uma coisa que é um grande medo das pessoas, que é, se eu usar por muito tempo, essa planta vai perder o efeito. Porque... Boa, mito ou verdade? Mito. Assim, pode até acontecer se você usa uma planta, você faz monoterapia com planta. Sim. Aí você vai saturar o seu organismo de curcumina até um ponto que ele começa a bloquear os receptores onde a curcumina vai atuar ou os mecanismos de ação onde ela vai interferir começam a ficar saturados. Mas quando eu uso menos curcumina, mas eu uso em associação com outras plantas, eu nunca estou saturando o organismo, ele está sendo mobilizado e estimulado por diversas vias. E isso é bastante interessante. Você falou, né, você acha que o mentrasto é o melhor anti-inflamatório que tem? Eu não diria que existe uma planta que é o melhor em nada. Ainda mais para todo mundo. Cada um não. Vai ter cada paciente responde. A fitoterapia que funciona é personalizada, é individualizada. Se eu não tiver uma anamnese muito bem feita e eu não construir um tratamento dentro de uma estratégia para resolver o seu problema, desculpa, é só tomar chá. Aí eu vou concordar com o médico da Globo, isso aqui é só tomar chá. E não é isso que a gente quer. A gente quer resolver o problema da pessoa. Quando eu falo em resolver o problema da pessoa, eu estou falando que eu tenho que entender a sua diabetes diferente da diabetes dele ou dele. Porque no seu caso, mas no caso dele ele tem realmente um problema no pâncreas. Mas o outro tem um problema emocional. Não, esse aqui ele toma um medicamento que é tóxico para o pâncreas. Então como é que eu vou contornar tudo isso? Dizer que o bitter melon, não, melão de São Caetano, vai resolver todas as diabetes? Não vai. E é aí que as pessoas precisam... Você vai combinando. Você vai combinando. Usa balrínia, você vai usar
A planta da insulina é Sim, maravilhosa. tem a planta da insulina. Você tem, por exemplo, a graviola. A graviola é boa demais. Você quer ver uma coisa muito interessante? Eu não, dentro da medicina convencional, você vai tratar a diabetes e normalmente se você usa a primeira ali a opção é uma metformina ali para resolver o problema. E ela vai controlar a glicemia, às vezes funciona, às vezes não funciona, e entra com outra coisa junto e coisa e tal. Mas eu não conheço ninguém que tenha entrado num tratamento como esse e depois de 1 ano ou 2 tenha falado assim, minha diabetes acabou. A opinião do médico sempre vai ser, não, você uma vez diabético para sempre. Vai tomar remédio para sempre. E aí quando eu começo a olhar as pessoas que usam as plantas medicinais dentro de uma metodologia racional, que cria estratégias, essas pessoas conseguem desmamar o medicamento, controlar a glicemia ao ponto da pessoa falar assim, olha, eu tive que diminuir as plantas porque eu estava com 68 de glicemia. Baixou demais. Então, peraí, se está baixando demais, o que está acontecendo? Aí eu vou olhar, mecanismo de ação da planta. O que você está tomando? Folha de mamão. O que a folha de mamão faz? A folha de mamão regenera as ilhotas de Langerhans. Sim, aumenta a produção de insulina por regenerar a ilhota de Langerhans. Então, numa diabetes mais velha ali, né? Uma pessoa que tenha muito tempo essa diabetes, onde as ilhotas de Langerhans já estão ficando comprimidas, as células beta-pancreáticas já são poucas e não estão produzindo, usar o alecrim do campo, usar a folha de mamão, vai recuperar o tamanho dessas ilhotas e a produção de insulina. E a folha de mamão tem que secar, né? Tem que ser seca, né? A folha de mamão tem glicosídeo cianogênico. E aí faz mal, né? Faz mal. Na verdade, Samuel, se a gente pensar o quanto a gente usa e o quanto tem na planta, a gente tem muita planta com glicosídeo cianogênico que a gente consome até na alimentação. Mas o quanto a gente consome, a gente vai perceber que eu teria que comer muito mamão, muita folha de mamão para ter uma cianose. Né? Mas, como a gente não conhece o quadro de todo mundo, a gente recomenda sempre que ou você faça o chá por decocção, porque o calor quebra os glicosídeos cianogênicos. Daí não precisa secar. Você não precisa secar, você pode fazer fresco. Ou você faz a tintura, porque quando você faz a maceração da planta em álcool, ele também quebra o glicosídeo cianogênico, por causa da exposição desse glicosídeo ao álcool. Ou você seca a planta, se você quer guardar ela e ter lá, como você seca a planta. E uma pergunta. A folha do mamão, ela também vai estimular eu aumentar as células na medula óssea, não vai? Ela é uma planta, estimula hematopoese. Hematopoese, né? Então vai aumentar principalmente plaquetas, mas vai aumentar glóbulos vermelhos também. Porque, inclusive, é uma coisa bastante interessante, em países como Indonésia, como Filipinas, onde tem surtos de dengue gravíssimos e dengue hemorrágica, a gente tem de lá muitas pesquisas com folha de mamão, causando um aumento de plaquetas que salva vidas. E uma vez em Caraguá, uma médica, amiga minha, muito querida, Ana Angélica, ela acabou morrendo de dengue. Teve uma dengue, se tornou uma dengue hemorrágica, ela foi para o hospital, estava entre os amigos dela, usaram tudo que tinha para salvar a vida dela, fizeram transfusão, fizeram o que foi possível, e ela morreu de dengue hemorrágica. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas Daniel, por que você não deu folha de mamão para ela? E eu falei, como é que eu podia entrar dentro de um hospital e dar folha de mamão para uma pessoa que está numa UTI com dengue hemorrágica? Então, se a medicina tivesse aberta para isso, hoje a gente estaria desenvolvendo um estimulante de plaquetas à base de folha de mamão, que poderia ser aplicado, isso com critérios farmoquímicos industriais, para que os hospitais pudessem usar isso. A gente diminuiria a taxa de morte por dengue absurdamente. Então, a gente tem hoje na mão potenciais incríveis. Quando eu falo para você, por exemplo, do picão preto para tratar febre, as pessoas falam assim, não, mas picão preto é só para tratar icterícia, que é uma tradição popular no Brasil, né? Você faz um banho de picão preto e dá na criança quando amarelão. Mas, na verdade, ele só tira aquela cor amarelada da pele, porque ele pega a bilirrubina que está mais superficial. Mas dentro, continua o problema. E aí eu sempre achei que picão preto era isso. Eu comecei a estudar o picão preto. Ele tem um poder analgésico semelhante ao do tramal. E tem pesquisa para comprovar isso. Então é causado dor nos animais por injeção de ácido acético na cavidade abdominal, e aí você vê as contorções abdominais. E aí você vê que o tramal e o picão preto têm um efeito muito semelhante na hora de inibir a dor. Você pega a febre, você causa pirexia nos animais injetando levedura de cerveja neles,
O efeito do paracetamol, ele é mais rápido do que o do picão preto. Mas o picão preto é mais persistente, o efeito mais duradouro do que o paracetamol. E aí quando você olha o potencial hepatotóxico, você fala, eu prefiro o picão preto do que o paracetamol. E aí quando eu comecei a estudar o picão preto, me apaixonei por ele naquele momento, e aí eu comecei a relatar tudo que eu encontrava de efetividade da ação do picão. E eu consegui, assim, eu fiz uma live uma vez falando, eu vou falar para vocês hoje de 30 propriedades do picão preto. Então, por exemplo, você consegue tratar diabetes com picão preto? Consegue. Ele inibe alfa-amilase e alfa-glucosidase, então ele reduz a absorção intestinal de carboidrato. Então você evita a hiperglicemia pós-prandial se você tomar um chá antes de se alimentar. E você resolve a diabetes na origem, na fonte do negócio, né? Ah, ele é bom para o intestino? Cara, para colite ulcerativa. A Paula, minha esposa, fez tratamento quimioterápico e uma das nossas grandes preocupações era a mucosite gastrointestinal. Picão preto. Quando começou a aparecer uma feridinha na boca e coisa e tal, picão preto. Ele cicatriza todo o tubo digestivo, da boca ao ânus, ele consegue cicatrizar, desinflamar e fazer funcionar. Então, você começa a mergulhar nesse campo e aí você começa a perceber que tem um universo de possibilidades que está sendo completamente ignorado pela maioria das pessoas. Eu tenho orgulho de dizer que na minha casa, com a minha família, a gente não usa medicação química, a não ser a quimioterapia que a Paula fez. Mas a gente não usa medicamento químico em casa. Ah, porque você odeia medicamento químico? Não, porque eu não preciso. Testa tudo antes de porque eu resolvo as coisas, eu consigo resolver as coisas utilizando as plantas medicinais. Óleos essenciais, plantas medicinais. E aí a gente começa a chegar numa fitoterapia, Samuel, que para mim é muito importante, que é uma fitoterapia de acessibilidade e democratização. Quando eu digo para você do picão preto, não é só porque o picão preto é maravilhoso, mas é porque todo mundo tem acesso ao picão preto do outro lado da rua de casa. É barato. É em qualquer lugar. Nasce no meu quintal. Eu sou o louco das plantas, né? Então o jardineiro vem falando, isso você não corta, aquilo também não, você não mexe nisso. Ele fala, não vou cortar mais a sua grama. Não tem como cortar a grama aqui. Mas a gente consegue. Meu filho, por exemplo, o mais velho, o Bruno, teve um processo alérgico. Eu não consegui identificar a origem, mas ele empolava inteirinho, coçava a hora que acordava de manhã. Tem um monte de histamina pela manhã e ele empolava cortisol inteiro. Aumenta de manhã. Cortisol aumenta de manhã. Libera histamina. E aí, assim, adolescente é difícil você fazer ele entender que tem coisas que não é para comer, né? Mas tudo bem. Eu sei bem. E eu falo para ele, filho, você tá comendo porcaria, olha aí o que tá acontecendo. Não, me dá um chazinho, pai. Deixa eu comer o que eu quero, mas me dá um chazinho. E eu não tava em casa. Aí a Paula, minha esposa, falou assim, olha, se ele não melhorar, eu vou ter que levar ele numa UPA para ele tomar alguma coisa, um anti-histamínico, o menino tá todo empolado. Eu falei, tá bom, me dá um minuto aí que eu já tô chegando. Aí desci, fui, cheguei em casa, falei, pega a erva de Santa Luzia. A erva de Santa Luzia é um mato que nasce em calçada, em beirada de muro, Euphorbia hirta. É uma planta muito comum no Brasil inteiro. Só que ela tem uma ação imunossupressora comparável com medicamentos imunossupressores convencionais. Nunca ouvi falar disso. Ela é sensacional. Então, eu trato doença autoimune com ela. Então, alergia de pele eu só tratava com quercetina, que tem um efeito de estabilizar a membrana do mastócito e faz com que a histamina não libere. Funciona. Legal. Mas demora. Não é algo para tratamento imediato, assim. É um tratamento que vai tomando, depois de dias melhora. A erva de Santa Luzia, com a crise alérgica, ele toma a erva de Santa Luzia, e em 40 minutos a crise passou. Aí você faz o quê? Você faz um chá? Eu faço tintura em casa, né? Eu preparo as tinturas em casa. Mas se não tiver, é um chá mesmo que a gente faz e vai para cima. Então, o universo das plantas medicinais, ele se mostra para mim como uma realidade a partir da minha própria experiência com as plantas. E as pessoas falam, mas o que aconteceu com você pode ser que não seja replicável com outras pessoas. Eu tenho 30 mil alunos em 40 países. 30 mil alunos. O número de relatos que chegam o tempo todo, eu já fiz mais de 1000 lives. A maioria dessas lives é com alunos meus, entrevistando eles para saber do resultado deles. E isso se comprova a cada novo encontro, a cada nova turma, a cada... Sabe? Mas não pode ser coincidência? Pode, 10 mil vezes, né? Tem um N fantástico de coincidência aí. Porque... Ou sorte. Porque quando o paciente meu, por exemplo, cura uma asma, uma rinite porque para de tomar leite, comer queijo e glúten, o médico dele fala que... deve ter sido coincidência.
Justamente. Então já estou começando a acreditar em coincidência, porque acontece todo dia no meu consultório. Eu falo para os meus alunos, primeiro, você precisa ler a bula do medicamento. E aí, algumas vezes, meus alunos questionam o médico. E aí, não é questionar no sentido de colocar, assim, vou descreditar o meu médico. Sim. Não, mas é tentar entender o que realmente está acontecendo. E às vezes você tem um paciente que tem, por exemplo, uma doença renal, mas ele também tem uma outra doença. Ele está tomando um remédio e esse remédio prejudica o rim. Aí você fala assim, eu falo para eles, faz algum sentido? Você está tomando esse medicamento que prejudica o rim, você é doente renal? Não faz sentido. Então volta lá no seu médico e conversa com ele sobre a possibilidade dessa interação, que pode não estar como favorável. às vezes não foi feita na anamnese, nem sabe que tem um problema renal. Não, e às vezes foi o nefrologista falou uma coisa, o cardiologista falou outra, e o nefrologista não conversou com o cardiologista. Então eles não sabem. Muito. Tem uma máxima que diz assim, quem tem muito médico não tem nenhum. Justamente. Né? Porque tem 8 médicos, eles não se conversam, você não tem nenhum. Não tem nenhum. Desculpa, te cortei, não, tranquilo. Continua. E aí, esse é o primeiro ponto de embate. Aí o segundo ponto de embate, meus alunos falam assim, posso usar planta, doutor? E normalmente os médicos dizem, como a gente falou, né? Não, eu não entendo de planta, eu não aceito planta, eu não acredito em planta, enfim. E meu aluno fala, então tudo bem, vou continuar com o seu tratamento. Só que o meu aluno, ele começa a perceber que ele está usando as plantas medicinais e o problema está... Assim, só com as plantas eu consigo resolver. Eu vou desmamando esse medicamento, a minha pressão não está subindo, eu continuo tomando, minha dor passou e eu não estou continuando com esse medicamento. E aí ele continua fazendo. E muitas vezes eles não falam para o médico, porque eles têm medo do médico. Sim, e eu acho isso horrível, assim, os médicos criarem essa relação com o paciente, onde o paciente tem medo de dizer qualquer coisa para o médico. E eles não contam. E aí vai, até que um dia que o problema está praticamente resolvido. Aí o médico fala, esse remédio que eu te passei realmente é muito bom. Eu falei para você que se você continuasse certinho, ia funcionar. A pessoa olha pro médico e fala assim, mas doutor, deixa eu contar uma coisa. Faz 6 meses que eu não tomo remédio. Como não? Não, eu tô tomando só as plantas. Aí ele fala, não é possível. Não, isso não existe. Você deve estar tomando outra coisa, você deve estar fazendo outra coisa. Isso não existe, isso não tem comprovação científica, isso não sei o quê, não sei o que lá. Eu falo, doutor, a única coisa que eu faço é tomar essas plantas aqui para tratar o meu problema. Eu não estou tomando a medicação. Deve ser sorte. Teve um médico que disse, eu prefiro acreditar em milagre do que acreditar nessas suas plantas. Ah, mas já vi esse discurso aí também. Então, assim, gera um desconforto ali, e aí eu acho ruim você não acolher a pessoa naquilo que ela acredita, naquilo que é importante e naquilo que ela está vendo que está funcionando. Você pega uma pessoa que durante 20 anos teve gastrite e durante 20 anos não conseguiu comer, durante 20 anos tomou omeprazol, perdeu vitamina B12, perdeu cálcio, perdeu tudo ali naquele processo, né? Sentiu todos os efeitos colaterais de tomar omeprazol 20 anos, às vezes tomava 2, 3 por dia para conseguir, 1 a cada refeição para conseguir comer. E aí a pessoa entra, que a gente estava falando, né, da democratização do acesso a isso. A pessoa entra num suco de batata doce e ela elimina a gastrite em 15 dias. Mas a gente não está falando da pessoa melhorou. A gente está falando assim, a pessoa não tem mais gastrite. Ela faz a endoscopia para comprovar. Não tenho mais Batata gastrite. doce, A batata doce, crua, e tem muita gente que tem medo do oxalato da batata doce e tudo mais. Tem uma pesquisa com animais que demonstra que a batata doce crua não aumenta o risco de pedra nos rins. Eu não tenho medo de oxalato, porque o oxalato, o intestino saudável elimina. O oxalato, ele é um problema no cara com uma desbiose ferrada. Sim, justamente. Porque como eu sou vegano, eu sou vegetariano estrito. Senão eu apanho da comunidade vegana. Eu sou vegetariano estrito. Grãos tem muito oxalato. Cara, muito fitato. Eu nunca tive pedra nos rins. 9 anos com uma dieta riquíssima em grãos. Perfeito. Mas, claro, eu também faço demolhagem do grão, eu preparo o grão. E meu intestino é bom. E, mais uma vez, eu cortei você com a batata doce. Mas é que eu fiquei surpreso porque gastrite... Sabe o que eu oriento meu paciente? De manhã, bate uma folha de couve e manteiga. Sim. Com água, espreme meio limãozinho, ou pode ser uma colher de sopa de vinagre de maçã, e toma em jejum. E durante o dia, antes da refeição, um chazinho de espinheira santa, depois da refeição, um chazinho de alecrim. E resolve. Mas daí agora a batata doce é mais uma... Me explica. Cara, a batata como ela doce age? É porque qual que é o fenômeno, por exemplo, da batata doce no estômago? Quando você pensa na couve, a couve ela é anti-inflamatória, e isso é bastante importante.
E ela também neutraliza a parte ácida, o suco gástrico. Ela vai dar uma neutralizada no excesso de acidez estomacal. Mas não vai agir lá nas bombas de prótons. Ela vai só neutralizar o ácido ali naquele momento. Então ela vai desinflamando, ajudando a cicatrizar e vai... Mas o que a batata doce faz? Eu boto a couve junto com a batata doce também. A batata doce, ela regenera a mucosa. Ela estimula as células do epitélio estomacal ali que produzem mucosa. Mucina. Aumenta a produção de mucina. Que é o que a espinheira santa também faz, né? A espinheira santa também age, mas a espinheira santa tem uma ação inibidora de bomba de prótons. Ah, ela tem? Ela tem. Então Eu só sabia que ela produzia mais mucina. Justamente. Ela aumenta a produção de mucina, mas não é tão eficiente quanto a batata doce na questão da mucina. Entendi. Então, uma pessoa que chega para mim com gastrite e tá tomando omeprazol, e a gente tem, assim, uma centena de casos relatados desse mesmo processo. Meia xícara de batata doce crua, uma folha de couve, meia maçã. Por que a maçã? A maçã tem quercetina, tem ácido málico. Ácido málico. É maravilhoso. E ela também, por exemplo, se você tiver só com desconforto de uma acidez estomacal ali, como uma maçã. Como uma maçã. Você vai sentir que vai passar. Isso aqui com um copo d'água. Bateu, coou, tomou. Coar. Coar é uma opção. Eu falo para não coar a couve. Coar é uma opção, porque tem gente que não consegue engolir. Efeito não coando a couve. Porque o que você está tirando quando você coa é fibra. Então você está tirando a parte fibrosa dela. Porque as células todas foram rompidas, o conteúdo celular já foi todo disperso ali no suco, você está consumindo a parte bioativa dela ali. Okay. As fibras, elas são probióticas e tudo mais, mas tem gente que não consegue engolir aquilo. Sim, porque fica grosso. Fica grosso, fica fibroso. Aí eu falo, se precisar, coe. E a pessoa toma 15 dias. Eu falo assim, faça isso 15 dias e me conte o que aconteceu. Você fala, nossa, um milagre, eu tô comendo de tudo, eu tô não sei o que. Eu falei, então, agora que o seu estômago sarou, vamos entender por que o seu estômago estava ferido? O que você comia? Então, vamos parar de comer essa porcaria, vamos parar de comer esse lixo, vamos parar de comer isso aqui, refrigerante nunca mais na sua vida. Parar de se estressar. Pare de se estressar, tome água o suficiente, durma bem à noite, né? E aí a gente vai comer. Aí você tem que fazer a pessoa entender que se ela não mudar os hábitos dela, porque não tem milagre na fitoterapia, se ela não mudar os hábitos dela, ela vai voltar a ter o problema que ela tinha antes. E o refluxo? Tem alguma coisa? O refluxo entra no mesmo tipo... Olha, a gente trata refluxo com batata doce também. Porque assim, o refluxo, eu gosto muito de falar para o paciente e fazer ele entender que o corpo ele dá sinais, né? Ele vai tentando sinalizar o tempo todo. Você tem uma dor de cabeça, é a luzinha que acendeu no painel do teu carro, né? Então, assim, o que tá querendo dizer? O refluxo é uma simbologia tão linda, porque é o corpo devolvendo o que você não deveria ter comido. Boa. Ele tá devolvendo. Não existe refluxo com lentilha, beterraba, cenoura, abobrinha. Comi uma couve-flor e tive um refluxo. Não. O refluxo ele vem com o queijo, com o leite, com a carne vermelha. Para algumas pessoas o ovo para algumas pessoas para algumas pessoas aumenta muito a estamina. E existe uma via de produção de ácido clorídrico no estômago pela via do disparo estaminérgico. Então, para algumas pessoas, inclusive o ovo, que é um alimento cheio de propriedades e tal, mas para algumas pessoas o ovo. Então, eu digo, cara, presta atenção, teu corpo está te devolvendo, não toma um remédio para que ele deixe de te devolver. Aliás, ele até vai continuar te devolvendo, né? Porque o omeprazol não evita o refluxo. Não. Ele tira a acidez do refluxo, É só sintomático. Continua refluindo, mas não queima, né? E a pessoa acha, tô curada, né? Grande ilusão. E aí, justamente, é uma grande ilusão, e a ilusão é a prisão, né? As pessoas vivem a prisão da ilusão o tempo todo. Quando você toma o omeprazol, na verdade, você tá... É uma coisa meio... Eu costumo falar que é uma coisa meio satânica isso, porque é manter as pessoas na dor o maior tempo possível, porque eu não estou curando você, eu não estou tratando você, eu não estou resolvendo seu problema. Eu estou te tornando refém. Eu estou te tornando dependente químico dessa bolinha aqui, desse negocinho agora que você vai tomar pro resto da sua vida, porque eu tô nunca curado. Vai passar. Não tá. Então para de tomar, você para tá um dia. Ah, daí volta, então você não tá curado. Não tá curado. As pessoas falam isso, eu tô curado com esse remédio. E é justamente isso, quando a gente fala de usar as plantas medicinais, eu detesto esse negócio de melhorou. E aí, como é que você tá? Ah, melhorei um pouco. Ah, deu uma ajuda aí. Ah, eu acho que eu tô me sentindo melhor. Eu falei, bicho, esse negócio não tá funcionando, para com isso. Eu quero que você me fale, não, minha pressão baixou mesmo, não, minha glicemia baixou, minha dor não existe mais, eu durmo a noite inteira, meu intestino funciona. Eu quero que você me diga isso. Eu não quero que você olhe pra mim e fale assim, dá uma ajudinha aí, esse chazinho que você me falou melhorou. Eu falei, papai, isso aí não tá funcionando.
está sendo legal comigo, mas o negócio não está funcionando. Não é isso que eu quero ouvir. Não é isso. A fitoterapia que a gente faz é uma fitoterapia que tem que trazer o resultado efetivo, prático e palpável para a pessoa. Você pega uma idosa que toma 12 medicamentos por dia, ela começa a usar as plantas medicinais, ela fala, pô, isso aqui eu não preciso mais, isso aqui eu não tô precisando, isso aqui... um ano depois ela não toma um medicamento. Ela só toma o chazinho dela, o suquinho dela e umas cápsulas que ela faz, uma tintura que ela mesma faz, é isso que mantém a vida dela. E aí você fala assim, pô, cara, tem um negócio aqui, e eu me sinto na mesma posição de quando minha filha se curou com homeopatia. Existe alguma coisa aqui que realmente funciona e que a gente precisa entender como fazer as pessoas colocarem isso em prática na própria vida delas. Tá, então eu vou fazer uma coisa aqui que não estava programada, mas eu tô nervoso para fazer. Eu tô nervoso. Tá? Porque assim, esse canal, ele não é um canal para fazer venda, a gente não vai vender nada aqui. Ele tem só um objetivo. O meu canal do YouTube é empoderar pessoas para serem os autores da própria saúde. Perfeito. Vamos trazer aqui, sei lá, eu nem pensei, tá? Tô chutando, vou falar 5. Vamos falar de 5 situações extremamente comuns que diminuem a qualidade de vida dos homens, das mulheres, talvez até aumente para... Vamos começar com 5. Depois eu vejo se tem mais alguma ideia boa, a gente aumenta. E o Daniel vai trazer possibilidades terapêuticas. Topa? Show. Topo. Tá. Bora lá. Então vamos lá. Insônia. Semente de coentro. Cara, Ai, não gosto de coentro. Não, mas você não gosta do coentro folha? A folha. A folha do coentro tem Cara, aquele... o coentro é muito saudável. É muito... Eu não gosto do coentro. Mas o coentro, assim, é genético, né? Você sabe. É? Que é a tolerância ou Eu arroto coentro Não, isso é genético. horas. Por exemplo, a população mexicana ama coentro. A população portuguesa ama coentro. Tem um gene que faz com que eles amem o coentro. Eu gosto de coentro. Você gosta? Tem pessoas como você que não toleram coentro. Eu não tolero, é o eu gene, arroto é por genético. 24... Que bom saber que não é frescura. Não. Porque eu tento lutar contra essas coisas de, faz bem, eu vou tentar então. E o coentro pra mim, porque o coentro elimina metal pesado de rodo do corpo. Sim, É sim. maravilhoso pra isso. Mas o que a gente tá falando é da semente. A semente tem um cheiro perfumado. Como é que é? Como é que compra? É um condimento, eles usam para temperar a comida, você compra no supermercado. Semente de coentro. No mesmo lugar que tem cúrcuma, pimenta do reino, louro, você vai achar um potinho de semente de coentro. Nunca ouvi falar disso pra dormir. Cara, o mesmo efeito que o diazepam. O que tem nela? Qual é o princípio ativo? Principalmente óleos essenciais. Óleos. Principalmente óleos As sementes têm essenciais. muitos óleos Sim. essenciais. São terpenos ali que tem uma ação nervosa, uma ação central. Tudo que tem uma ação central, normalmente são moléculas muito pequenas que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. E o coentro tem isso, ele tem muitos terpenos. E aí esses terpenos, quando chegam no sistema nervoso central, eles acabam desligando o nosso sistema nervoso central. A pessoa come a semente? Não, faz o chá. Faz um Uma chá. colher de sobremesa de semente de coentro, uma xícara de água, você deixa ferver por 2 minutos. Vamos aprender a fazer o chá do jeito certo, né, gente? Esse negócio de deixar o chá ferver 15 minutos lá, você tá queimando Acabando com... propriedade medicinal ali. Bota água para ferver. Ferveu, coloca a plantinha. Se é uma decocção, por exemplo, a semente de coentro, deixa ferver 2 minutinhos, desliga, abafa. Peraí, desculpa. Explica isso para nós. Cocção, explica os tipos, porque eu sei que tem coisas que você tem que fazer de um jeito, Sim. se é folha, se é talo, você pode explicar isso? O chá... Depois a gente volta pro nosso quadro de... tá? O chá tem 3 formas básicas de a gente preparar um chá. A gente pode fazer ele por maceração a frio, a gente pode fazer ele por infusão e por decocção. E como é que acontece cada um desses casos? Se eu tenho uma parte dura da planta, uma casca de árvore, uma semente... Gengibre. O gengibre, por exemplo, que é um rizoma, ou uma raiz, alguma coisa assim que é duro. Às vezes algumas folhas que são mais duras também. Você vai cozinhar. É fazer o cozimento por um tempo limitado, para que você consiga fazer a extração de princípios ativos, porque a parede celular dela, os vegetais não têm só a célula, tem uma parede de celulose em volta, é mais grossa. Aí não tem tempo, cada um vai ter o tempo de cozimento. A gente padroniza isso entre 2 e 3 minutos. Ok. Então, de 2 a 3 minutos, o contato da planta com a água em fervura. Espera ferver e aí põe bota. a planta. Tá. Contei lá no relógio, 2 minutinhos. Desligo o fogo e tampo. A partir desse momento, essa água quente vai continuar a extração dos princípios ativos e isso vai até ficar morno. Porque o chá deve ser tomado em temperatura fisiológica. Entre 36 e 40 graus é o que a gente deve tomar o chá. Mais quente que isso, não só vai servir para queimar a boca.
Né? Então, o chá se toma em temperatura fisiológica, de 36 então, minha avó a 40 errada. graus. Ela fazia eu me queimar. Tem que tomar quente. Não. Queimava minha boca. Meu pai fazia a mesma coisa comigo. Então, eles estavam errados. Ok. E meu pai ficava bravo. Tem que tomar quente! Eu falei, nossa, pai, mas tá queimando minha boca. Toma quente! Enfim, essa é a decocção. Você ferve a planta. Infusão, você vai fazer com partes moles. Então, uma folha mais macia, uma flor, um fruto carnoso. Um hibisco, por exemplo. Aí, o que você faz? Você deixou a água ferver, você desliga o fogo e adiciona a planta, tampa e faz o mesmo processo. Você não deixa ferver. Não deixa ferver. Ferveu, desliga e aí bota. Põe a planta, mistura, tampa, e aí você deixa ficar morno. Marcela, tudo cidreira. isso. Cidreira, capim-cidreira, até eu acho que 90% das plantas a gente faria por infusão. Tá. E por fim tem a maceração a frio, que é usando... Foi a decocção das partes grossas, a infusão das partes mais macias. E a maceração a frio a gente faz com plantas frescas, que sejam mais suculentas. Então, por exemplo, um clássico do brasileiro é fazer o boldo. Você põe na água, esmaga a folha, põe água e põe no copo, né? Esmaga, põe água e deixa lá descansando um pouquinho, depois você toma. Você pode fazer esse processo com a maioria das plantas, mas ela tem que estar fresca. Então tem que ser uma planta que eu colhi. Orégano fresco. Você pode fazer com orégano, eu faço com picão preto, erva baleeira, alecrim, você pode fazer esse processo. O sabor, ele fica um pouco mais forte. Porque você preserva muito mais a parte, vamos dizer, de óleos essenciais e sabores, fica muito mais preservado ali. A gente tem que lembrar que o óleo essencial, ele volatiliza muito rápido. Então, o aroma da planta, muitas vezes, se perde quando você faz uma decocção mais demorada. E isso talvez seja importante naquele momento. Então, eu gosto muito de, por exemplo, a erva-botão é uma planta que eu faço muito por maceração a frio. E aí você faz isso, você pega a medida de planta, normalmente é 1 colher de planta picada para cada xícara de água. Se eu tenho uma planta seca, eu vou escolher 1 colher de sobremesa. Se for uma planta fresca, que eu mesmo colhi, aí eu vou usar 1 colher de sopa. Porque o que muda ali é a quantidade de água. E aí, quando eu seco, eu perco o volume. Então, para eu manter a mesma proporção, eu vou usar 1 colher de sobremesa de planta seca, que tem menos volume, ou 1 colher de sopa de planta fresca, porque tem mais volume. Essa é a quantidade. Botei lá 1 colher de planta no copo. Dei uma esmagada nela ali, uma triturada nela. Tenham sempre, por favor, um socador separado para você fazer isso. Não vai usar o que você usa para amassar o alho na cozinha, pelo amor de Deus. Não façam isso. Esmagou lá, coloca a água, deixa descansar até você perceber que foi feita a extração. A água mudou de cor, tá mais intenso. Dá mais ou menos uns 5 minutos. Coou, tomou. Perfeito, funciona. Tem que tomar cuidado, por exemplo, numa folha de mamão você não pode fazer isso, folha de maracujá você não pode fazer isso, porque são plantas que têm glicosídeo cianogênico. A folha do sabugueiro também tem muito glicosídeo cianogênico. Então são plantas que a gente não faz dessa maneira. E aí a gente vai escolher, a maioria das plantas a gente também pode fazer dessa forma. Então, assim, são 3 opções de preparação de chá. A semente do coentro você fala de decocção. Decocção. Tá. Ela é mais poderosa do que qualquer mulungu, valeriana? Olha, você acha? Eu não acho que é mais poderoso. Eu acho que são mecanismos de ação diferentes. Então, quando eu olho para um mulungu, por exemplo, eu estou falando de alcaloide. E aí eu sei que o alcaloide tem uma ação nervosa central, mas tem uma ação hepática também. Ele tem uma ação depressora cardíaca. Então, eu tenho que olhar bem para quem que eu vou dar esse mulungu. Sim, a pessoa já é bradicárdica. Justamente. Então, numa insuficiência cardíaca, eu não vou usar mulungu. Mas ele é um insuficiente cardíaco que tem ansiedade exacerbada. Então, eu tenho que procurar alguma coisa que não vai atingir ali. A semente de coentro ela tem um potencial melhor nesse caso. Então, varia muito com... Passiflora. Você gosta? Passiflora, eu gosto de passiflora também. Melissa officinalis. Não tem depressão do... Não baixa frequência cardíaca, sim, né? Justamente. Agora, uma pessoa que tem taquicardia que já está sofrendo de uma arritmia, aí você bota um mulungu, vai funcionar melhor. E a semente de coentro, comparativamente, tem o mesmo efeito depressor do sistema nervoso central que o diazepam. Então, você consegue ter um sono muito mais tranquilo e reparador. Mas quando eu falo, eu que preciso que vocês entendam isso. Quando eu falo que tem o mesmo efeito, quer dizer uma equivalência, não é o mesmo mecanismo de ação. Sim. Você não vai ter o rebote do diazepam no dia seguinte. E nem vai inibir acetilcolina, não, porque o diazepam inibe acetilcolina. Justamente. É o que faz o cara ficar burro não, né? Demente. Sim, quando a gente fala de equivalência, quer dizer que o resultado final
foi o mesmo, mas o mecanismo de ação é completamente diferente. É como a pessoa dizer para mim assim, eu não posso usar nenhum anti-inflamatório, meu médico falou. Eu falei, mas como é que você trata a sua dor? Eu suporto ela. Não, toma baleira. Eu não posso tomar anti-inflamatório. Gente, são mecanismos de ação diferentes. O que a erva baleeira faz não tem nada a ver com o que o diclofenaco faz. É outro universo de possibilidades. E nunca vai atingir o seu organismo da mesma maneira. A gente tem um resultado final muito parecido. A erva baleeira já foi comparada com dexametasona, com nimesulida, com diclofenaco, com paracetamol. E os resultados, se não são melhores, são equiparáveis. Então, a gente tem ali uma possibilidade fantástica na erva baleeira para tratar uma inflamação sem ter os efeitos colaterais e os impactos negativos que esse tipo de medicamento vai trazer. Toma uma dexametasona e sai com necrose da cabeça do fêmur? Não faz sentido, né? Tô pensando numa coisa que dei ibope aqui. Falando de insônia, né? Falamos. Disfunção erétil ou libido baixo. Essa é boa. Sabia que você ia gostar. Olha, tem algumas plantas que são muito comuns que a gente pode usar em casa. Quem está em casa aí pode utilizar. Uma delas... As comuns eu sempre sei. Eu quero que você vai puxar aqui. Não, mas uma que as pessoas não usam e que é muito comum é a noz moscada. Não sabia. Ela foi comparada com o azulzinho. Moscada? Sim, foi comparada com o azulzinho. E o resultado foi... Assim, o azulzinho, ele tem um efeito, é um pico mais rápido, mas ele cai muito rápido. A noz moscada, ela tem uma subida mais lenta, mas ela sustenta o processo por mais tempo. Então é muito interessante o uso da noz moscada. Como que usa? Chá. Tudo é chá. Na farmácia. Não, tudo é chá. Não vamos falar que tudo é chá, né, gente? Na farmácia de manipulação você encontra, por exemplo, tintura de noz moscada. Tem tintura de noz moscada na farmácia de manipulação, você consegue. Quem sabe fazer, pode fazer até em casa uma tintura. Eu sempre falo, gente... 20 gotinhas? 20 gotinhas... dependendo da situação, né? Porque, por exemplo, assim, você pega um cara de 40 anos que tem, por conta da ansiedade, coisa e tal, é uma coisa. Você pega um senhor de 75 anos que 40 gotinhas. Que já tá tomando o azulzinho faz 10 anos, então aí a gente precisa dar uns 40 gotinhas para ele, tá? Aí a gente tem que também tomar cuidado com a ansiedade das pessoas em ver resultados. Porque a noz moscada ela é maravilhosa. Mas se eu tomar exageradamente a noz moscada, querendo me tornar um tanque de guerra nessa noite maravilhosa, um cavalo reprodutor, eu vou ter enxaqueca, né? Ela é vasodilatadora? Ela é vasodilatadora, ela pode causar porque ela melhora até a memória e tudo mais. Mas se você tomar em excesso, vai causar enxaqueca, pode causar... Diplopia? Quando a pessoa fica com a pupila dilatada. Midríase. Pode causar. Enfim, tem algumas reações que a pessoa pode ter. Nossa, eu tomei e passei mal. Quanto você tomou? E a maca, o tríbulos? Maca peruana é maravilhoso. Ela melhora a fertilidade, principalmente. Então, assim, para quem tem problema para ter filhos, tanto homens quanto mulheres, a maca ela aumenta a fertilidade e aumenta a viabilidade dos embriões. Para quem perde os filhos, sabe? Eu já tive 3 gestações e perdi no meio do caminho, por não conseguir manter o embrião no útero, né? Tem o problema da nidação. Ela vai aumentar isso. Isso é bastante interessante. Nas mulheres aumenta a produção endógena de estrógeno. Então, quem teve câncer de mama, câncer que responde... Predominância estrogênica. Tem que tomar cuidado. Obeso, né? A obesa já tem uma predominância estrogênica, não é legal. Nos homens, ele vai aumentar a testosterona. E aí a gente vai ter uma melhora até no desejo sexual e tudo mais. A maca melhora muito a lubrificação vaginal na menopausa. É um negócio muito massa. Tríbulos terrestres, eu acho ótimo. Mas, infelizmente, no Brasil, na fitoterapia que eu faço, o tríbulos ele fica marginalizado. Por quê? Porque aqui no Brasil ele é restrito à prescrição médica. Então eu não consigo ensinar para as pessoas o uso de tríbulos. Entendi. Eu posso dizer para as pessoas, procure seu médico e fale sobre tríbulos. E é a mesma coisa que dizer, procure outra alternativa, porque seu médico não vai te dar tríbulos. Enfim, mas o tríbulos é muito bom. A saponia... O tríbulos tem muito a questão da qualidade, né? Porque como é manipulação, você vai prescrever manipulado... Tem o grau de saponina no tríbulos. Você sempre tem que ver a padronização. Tem que ter um nível mais concentrado. Senão você está tomando uma erva meio pobre na parte ativa dela. Você vê, por exemplo, a cúrcuma, né? Você pode pegar um extrato de cúrcuma com 25% de curcumina ou com 95% de curcumina. Aí você tem que ver o que é que você espera dessa cúrcuma e que tipo de extrato que você está trazendo. Eu digo para o paciente, você está tomando uma curcumina com... uma cúrcuma com 25% de curcumina, ele tá tomando tempero. Fala para as pessoas. Tempero. Não, e aí assim,
Ah, não, meu médico falou que é muito. Eu falo, cara, você pega uma pesquisa onde demonstrou que até 2.000 miligramas não teve efeito colateral. Aí você vai olhar a tradição indiana, as pessoas consomem 5 gramas de cúrcuma por dia. Claro que não é o extrato, é a cúrcuma bruta. É mas o tempero. 5 gramas de cúrcuma por dia, a média de consumo na Índia. E os caras não têm Alzheimer, os caras não têm diabetes, os caras não têm hipertensão. O câncer câncer é mínimo. Pouco lá. Né? Então, assim, a gente tem que começar a observar o que a gente realmente quer desses extratos, né? E a farmácia de manipulação, ela traz uma facilidade para a gente de ir lá buscar esse medicamento, escolher o que eu quero ali com mais disponibilidade, mas eu tenho que confiar. Porque, sabe, eu já tive a experiência de comprar em farmácia de manipulação cúrcuma branca. Eu falo assim, mas essa cápsula tá branca, o pó é branco. Olha aqui, o pó porque eu sempre peço cápsulas incolor, né? Sim, dá pra detesto corantes. Aí eu falei, cara, é branco. Ele falou assim, não, mas é uma cúrcuma nova, mais moderna. Eles dão uma clarificada nela. Eu falei, mas como assim, se o curcuminoide é amarelo... É o que eu quero? É o que eu quero, é o amarelo, meu irmão. Eu quero o amarelo, faça o amarelo pra mim. Enrolar o cara errado. Uma coisa para as mulheres agora. Algo para melhorar o desejo sexual, libido da mulher. Cara, a Damiana é um trem fantástico. Turnera difusa. Damiana. Nunca ouvi falar. Ela é uma planta nativa do Brasil e ela se estende até o Caribe. Aqui no Brasil ela se desenvolve mais no cerrado, no carrasco, né, que é aquele cerrado mais bruto, e na caatinga. É uma florzinha amarelinha, pequenininha, que dá no meio do mato, mas você tem na farmácia de manipulação também a tintura de Damiana. E ela é um estimulante sexual assim, maravilhoso. Aumenta a libido, aumenta a lubrificação vaginal, trata os sintomas de menopausa, ela é sensacional. Também faz chazinho ou faz uma tintura? Você pode comprar a planta para fazer o chá. Eu tenho medo, porque não é uma planta, vamos dizer assim, tão fácil de encontrar a ponto de nós termos toneladas no mercado para vender. Entendi. Então, quando eu encontro um fornecedor, eu me preocupo em saber se aquilo é realmente o que eu estou procurando. Até porque, Samuel, há uma dificuldade muito grande, principalmente no Brasil, de que a gente é acostumado a chamar as plantas por nome popular. Sim. E aí, às vezes, o que eu estou comprando não é realmente o que eu procurava. Se eu for pensar, por exemplo, em erva de Santa Maria, que é muito popular no Brasil. O nome científico é Chenopodium ambrosiоides. Mas, como erva de Santa Maria, eu tenho 21 plantas no Brasil que respondem pelo mesmo nome. Sim. Então, às vezes, eu moro em São Paulo e eu conheço aquela planta como erva de Santa Maria, mas em outro lugar é mentraço, no outro é mentruz, no outro é erva vomiqueira, no outro é erva formigueira. Mas qual que é a planta que eu tô falando? Aí eu chego no raizeiro, ou no tio que vende planta na feira, eu quero erva de Santa Maria. Ele fala, não tem. Aí você olha e fala, mas é essa planta aqui. Ah, não, mas isso aí é outro nome. Tem outro nome, entendeu? Ou, às vezes, eu falo, não, eu quero, sei lá, eu quero erva de Santa Maria. Ela fala, tá aqui. Você fala, não, isso aqui não é erva de Santa Maria. Não, isso aqui eu uso desde criança como erva de Santa Maria. Minha mãe já usava isso aí, é erva de Santa Maria. Se você não souber o nome científico, você pode estar comprando gato por lebre. Por isso que algumas vezes, se você não tem a prática da identificação botânica, é importante você ter a garantia de que você está comprando do lugar certo. Talvez aí manipular. Pode mandar manipular, ou você precisa ter um fornecedor que te garanta a identificação botânica. No nosso trabalho, por exemplo, a gente tem uma empresa que só trabalha com plantas medicinais secas. A gente cultiva e a gente estabiliza e tem no mercado essas plantas secas. Cara, eu faço questão de identificar botanicamente todas as plantas. Então, se você comprar a planta do Daniel, você tem certeza que está comprando a planta certa. Você sabe o que eu prescrevo para as mulheres? Que funciona bastante. Eu faço um blendzinho assim, ó. Eu boto maca peruana, Epimedium e Carim, e Mucuna pruriens, que a mucuna aumenta a dopamina. Cara, mucuna aumenta a dopamina, serotonina, norepinefrina. Eu gosto da mucuna pruriens. Mucuna é fantástico. Não sei se eu falo certo. Pruriens. Pruriens, mucuna pruriens. E a mucuna, cara, ela ainda tem um efeito androgênico, né? Então, assim, homens... Você vê no Nordeste, né? No tempo da seca, nasce muita mucuna na caatinga. E muitas comunidades colhem essa mucuna para fazer como feijão. Que é um feijão. É mesmo? É uma leguminosa como tantas outras. E aí os caras vão lá, tem um processo de cozimento mais lento e coisa e tal, e não sei o quê. E isso aumenta muito a virilidade, o consumo da mucuna. Aí começa a fazer mais filho. Começa a fazer mais. Aí você vai falar, como é que esse cara tem 17 filhos, gente? Uma coisa. Ou como é que esse cara começou a ter filho com 17? Eu nem tomava mucuna naquela época. Enfim. E dou uma ocitocina, sprayzinho nasal.
Ótimo. Para a mulher usar antes da aumenta relação sexual. essa afetividade, essa conexão. Isso, e o orgasmo mais intenso, mais prolongado. Ó, a gente já falou de diabetes, a gente já falou de hipertensão, gastrite. Vamos falar de esteatose hepática, fígado ótimo. gorduroso. Adoro. Adoro isso. Esteatose hepática é um negócio que é muito fácil de tratar. E aí as pessoas ficam bravas comigo. Ah, meu médico disse que não tem jeito, que eu já tô no nível 4, que daqui é só transplante. Eu posso brincar de adivinhar aqui contigo? Fala aí, vai lá. Que eu gosto. Cardos Marianos. Perfeito. É o carro-chefe. Cardo Mariano é perfeito. O sílibo mariano, ele tem um efeito, a silimarina, né, que é o conjunto de princípios ativos dentro do cardo mariano, tem uma ação hepatoprotetora sensacional e ela vai recuperar os hepatócitos. Então ela vai trabalhar... Regenera. Vai tratar todo esse metabolismo lipídico ali dentro do fígado e vai recuperar a função hepática. Isso é maravilhoso. Eu uso em associação com o cardo mariano o dente de leão, o Taraxacum officinalis. O dente de leão, junto com o cardo mariano, é uma sinergia pro fígado, cara, que é um negócio que não tem precedente. Mas o melão de São Caetano também é bom pro fígado, além de ser bom pro pâncreas, não é não? Vou dizer uma coisa pra você, eu acredito que 80% das plantas medicinais sejam boas pro fígado. E a graviola também. A graviola também. Agora uma dúvida da graviola, tá? Que uma vez eu li isso, mas não era um artigo. Eu li lá uma recomendação que ela não era legal utilizar a longo prazo. Não, realmente não. Por alguma Inclusive, tem uma pesquisa que mostra, a graviola não é brasileira. Ela é uma planta que vem do Caribe. E na ilha de Martinica, se não me engano, as pessoas consomem muita graviola. Tomam suco, fazem chá. Graviola é uma planta muito popular lá. E percebeu-se que as pessoas lá tinham uma síndrome parkinsoniana. As pessoas desenvolviam um problema semelhante a Parkinson, mas que não era síndrome de Parkinson. E aí, quando foram verificar o que poderia estar, analisaram o consumo excessivo de graviola que havia naquele grupo. E aí, a graviola tem suas propriedades medicinais por conta das anonacinas. Essas anonacinas, que são A, B, C, D, E, F, são um grupo gigante de substâncias. De AZ, tipo Centrum. Tipo Centrum, de A a Z. Elas são muito pequenininhas, elas atravessam a barreira hematoencefálica, elas vão chegar no centro dopaminérgico e elas vão ocupar os receptores de dopamina e vão causar um distúrbio neurológico semelhante a Parkinson, mas que não é Parkinson. E tem algum tempo assim de uso quando eu estou tratando um paciente? Existe algum estudo que traz isso? Não tem um estudo clínico que ateste o período de segurança. O que eu posso falar? Posso falar da minha experiência. Por exemplo, a Paula toma graviola por causa do câncer de mama, que é um potente medicamento para o câncer de mama. Não é 2.000 vezes mais potente do que a quimioterapia. Tem muita gente que fala assim, eu vi uma matéria e falou que é 2.000 vezes mais potente que a quimioterapia. Não é. Mas o que a Paula faz, ela toma uma alta dose de graviola, inclusive, e já vai fazer 3 anos que ela toma, sem sintomas. O que eu recomendo para a pessoa? Se você tem casos de Parkinson na família, se você tem doença de Parkinson já estabelecida, ou tremor essencial, ou se você tem qualquer problema ligado, como TDAH, por exemplo, que tem uma déficit de dopamina e tudo mais, não use graviola. Escolha outra alternativa. A gente tem tanta planta, você não precisa usar aquilo que realmente não é adequado para você. Né? Então, isso eu acho bastante importante, alertar as pessoas para isso. Agora, se a gente olhar a história da ilha onde o pessoal fez essa análise, a gente vai entender que as pessoas consumiam doses de graviola que excedem muitas vezes ao que nós consumimos aqui. Claro. E que há uma história milenar de consumo de graviola. Se nasce, na mamadeira já tinha graviola. Justamente. Então a gente precisa entender que o que a gente faz na fitoterapia aqui é muito pequeno em comparação... Aí vem aquela máxima, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose. É a dose. Ou o tempo de uso, talvez. Né? Agora vamos lá, mais uma. Depressão. Depressão, cara. Posso falar a minha preferida? Pode. Vou ficar brincando contigo. Vamos lá. Hipérico. Hipérico perfuratum entra no... Grifônia. Entra no grupo do Tribulus terrestres, né? Só por prescrição médica. Sim. Então é uma planta que eu não me aventuro muito, porque eu quero que as pessoas possam usar. Mas ele é perfeito.
A grande questão ele atua também na recaptação de serotonina, né? E aí, o que eu questiono com relação tanto aos medicamentos que são inibidores da recaptação de Que não serotonina. atua na serotonina, atua no... Não, a questão é, se a pessoa não produz serotonina... Isso, não atua aumentando a serotonina. Justamente. Eu quero alguma coisa que aumente. A grifônia aumenta a serotonina. Porque ela tem 50% da polpa dela é 5-HTP. Mas por isso que eu misturo as duas. Justo. Aí eu boto... Você aumenta e inibe a recaptação. A grifônia para aumentar a concentração e boto a grifônia para inibir a recaptação. Lembra que eu falei... A grifônia, o hipérico. Sim. Lembra que eu falei da Aroeira salsa, que ela tinha uma ação dupla no controle da pressão arterial? Sim. Tem uma pesquisa dessa planta, muito interessante também, na depressão. E aí, muito bom isso. Foi testado em comparação com a amitriptilina e com fluoxetina. E o resultado foi o mesmo. Tomar Aroeira salsa, ou tomar fluoxetina, ou tomar amitriptilina, era o mesmo resultado antidepressivo. E aí eu trato pessoas, ou recomendo o tratamento, que hoje eu já não trato mais ninguém que não seja da minha família, mas eu trato a pessoa com depressão com um chá feito de aroeira salsa com alecrim. E isso traz um efeito que é quase instantâneo. Ainda bem que eu vou poder assistir esse meu podcast depois, porque eu não estou anotando e tá me dando uns nervosos, sabe? Eu queria estar anotando. Aroeira salsa com alecrim. É fantástico o resultado que traz. E aí tem um outro resultado muito bom. Tratar depressão com folha de bananeira. Cara, pra mim, bananeira, a gente comia fruta e a fruta puro tinha... triptofano e magnésio triptofano, e B6. Mas no fruto. Eu acreditava que era no fruto só. Ah. E aí eu vi uma pesquisa, li lá a pesquisa, não uma, mas acho que umas 2 ou 3 pesquisas mostrando o uso do extrato da folha da bananeira para o tratamento de depressão. Cara, que resultado fantástico. Eu falei, não é possível. A bananeira a gente usa numa dose mais alta. Ela não tem toxicidade, você precisa, para ter esse resultado antidepressivo, dá. Você pega a folha de bananeira, umas 4 colheres dela ali para uma xícara de água, você deixa ferver, tem que dar uma decocção nela ali rápida, e aí você deixa ela descansar, e você toma o chá de folha de bananeira. É algo muito interessante, porque parece que você... Assim, a sensação que traz felicidade é de que você está feliz. E você, sabe, você tem risos espontâneos, risos frouxos, usando a folha da bananeira. É sensacional. E aí, você não me perguntou disso, mas eu vou falar. Quando a gente olha para a bananeira, além da gente olhar para o fruto, as flores dela tratam diabetes, a gente tem o talo central da bananeira, que a gente chama de palmito da bananeira. Depois que ela deu o cacho, para ela dar o cacho, forma-se um talo central que sustenta esse cacho. Então, dentro de todo o tronco dela, tem como se fosse um palmito mesmo, que segue todo o tronco. Depois que ela deu o cacho, você corta a bananeira e tira aquele palmito central. Foi feita uma pesquisa. Homens com pedras nos rins. E aí, essas pedras já estavam consolidadas. Estava lá, no rim. Estava lá, já tinha ultrassonografia, todos eles diagnosticados com pedra no rim. E esses caras tomaram o extrato do miolo da bananeira foram 3 meses. 24% deles eliminou a pedra. Já formado. Mas não é que ele urinou a pedra se dissolveu. Por quê? Os demais que não eliminaram a pedra tinham reduzido a pedra em até 50%. Ela causa a dissolução dessa pedra dentro do rim, até que ela seja eliminada. Cara, olha que resultado. E quem é formador de pedra no rim? Claro que eu sei que tem pedra de oxalato de cálcio, tem pedra de ácido úrico. Sim. Ácido úrico, salsa parrilha ajuda também a baixar ácido úrico. Sim. Mas, vamos falar assim, a maior parte das pedras nos rins é por cristais de cálcio. Sim. O que essa pessoa pode fazer? Ela não tem a pedra, tá? Ela só é uma formadora crônica de pedra. Ela sabe que pode ter pedra. Claro. No meu consultório, o que eu faço? Eu tiro o lácteo, que é a maior fonte de cálcio ruim. Eu dou vitamina K2, eu dou magnésio, eu dou uma dieta não ácida, né? E sim uma dieta alcalina. Citrato, né? Exatamente. Faz toda uma mudança, porque não existe pedra formada à toa, né? Ela está sendo formada porque tem uma mudança de pH nesse corpo. Mas tem alguma coisa natural que essa pessoa possa ingerir para diminuir a formação de pedra? Sim. Ou essa mesma talo da bananeira? Eu acredito que não tem uma pesquisa mostrando a formação de cristais com talo de bananeira, mas a eliminação da pedra foi bastante evidente. O que tem para evitar? O mentrasto.
Ele evita... Volta. Não, você pega... Serve pra tudo. Serve pra tudo, né? Você pega o animal e você vai dar pra ele propileno glicol. E vai formar pedra no rim. Sim. Aí você pega um animal, dá o propileno glicol e dá o extrato de mentrasto. Não forma cristal. Você faz o exame de urina dele, não tem cristais na urina. O outro não, o outro tá cheio de cristais na urina. Ele evita a formação de cristais. A quebra-pedra. O chá de quebra-pedra é o famoso. Né? Cara, quebra-pedra é um negócio fantástico. Ele vai dilatar o ureter. Então, uma pedra maior tem mais chance de sair. Sem dor, com menos sem dor. Mas a dor em função de quê? Além dela dilatar, ela anestesia o ureter. É mesmo. Ela causa um efeito anestésico no ureter. Então a passagem da pedra é muito menos dolorosa. Mas se você olhar no microscópio uma pedra formada por cristal de oxalato, você vai ver um ouriço assim, cheio de pontas, que é o que machuca. Que é o que dói, sangra. O que dói, sangra. Quando você toma a quebra-pedra, ela deixa essa pedra no rim como se fosse uma bolinha de gude. Redondinha, sem aresta. Então ela passa sem aresta por um ureter dilatado e anestesiado. Então você tem um resultado fantástico. Além de ser uma planta diurética que estimula essa eliminação. Claro, a gente sempre que tem pedra no rim muito grande, a gente fala, cara, você vai ter que apelar para outra, ou não dá para ser só quebra-pedra, porque ela não vai dissolver efetivamente essa pedra. Então talvez você tenha que fazer o tratamento com a bananeira durante um tempo, e depois que essa pedra diminuir, você usa quebra-pedra. Auxilia ela sair mais Outra planta na pedra do rim, conhece copaíba. Sim. Mas não é o óleo. É a folha da árvore da copaíba. O óleo de copaíba. Rapaz, o que a folha da árvore da copaíba pode fazer é incrível, porque a pedra ela é muito sólida, muito dura. E por exemplo, você vai fazer uma litotripsia extracorpórea, então fica lá batendo para quebrar essa pedra dentro do seu rim. Se você tomar o chá da folha da copaíba, ela vai deixar essa pedra quebradiça, esfarelenta. Mais fácil de quebrar. Mais fácil de quebrar. E em alguns casos ela se quebra sozinha e acaba sendo eliminada em frações muito menores. Aí você, claro que você associa a folha da copaíba, você vai associar a quebra-pedra também, que vai te ajudar a fazer essa eliminação. Junta um pouquinho de tudo. Quais são os mecanismos de ação? O que eu espero com esse tratamento? E aí eu vou organizar isso para ter um resultado mais efetivo, mais eficiente e que traga uma resposta real para a pessoa. E não só ficar, ó, tá melhor? Ah, tô melhor, mas dói ainda. Tá melhor, mas ainda incomoda. Tô melhor, mas eu não consigo andar ainda. Não. Você tem artrose? Eu quero que você possa andar de bicicleta. Você vai fazer isso? Eu tenho artrite reumatoide, tô já com deriva óssea nas mãos, nos pés, no queixo, eu não consigo nem dormir direito à noite. Bom, eu quero que você possa dormir, andar, tomar banho sozinho, trocar sua roupa, subir escada, descer escada, eu quero que você faça tudo. Já que você voltou para a inflamação, geraniol, urucum, eu gosto de prescrever como anti-inflamatório também. Ele tem uma capacidade, inclusive, de melhorar a peroxidação lipídica da membrana celular. Uau, isso é legal. Que é o urucum, né? O urucum que agora é fantástico. ele está sendo agora a bolinha da vez dentro da medicina ortomolecular. Urucum. Que legal. Pelo geraniol, que é o extrato ativo do urucum. Que interessante. Eu não conhecia por essas propriedades. Eu uso muito urucum. Assim, uma ação de controle de colesterol, legal. Maravilhoso. O geranil controla tudo. Ele vai síndrome metabólica. Síndrome metabólica, ele vai atuar em todos os campos. É. Agora, o que o urucum consegue fazer, a polpa vermelha do urucum consegue fazer, ele é tão potencial de cicatrização que é absurdo, cara. A Universidade Federal de Viçosa tem uma startup lá nessa parte de medicamentos e coisa e tal, e eles desenvolveram uma pomada à base de urucum. Não é barato. E tem 3 níveis. Tem para ferida diabética, escara de acamado e úlcera varicosa. São 3 níveis da pomada lá. Cara, você vê uma pessoa que está com o pé gangrenado e aquilo tudo cicatrizado, você fala, não é possível. Mas é. E aquilo é o urucum, e basicamente o medicamento é o extrato do urucum com vaselina. É isso que eles fazem ali. Então, desculpa te cortar, mas você falou uma coisa que chama atenção, porque casualmente o suplemento do geraniol não é barato. Não. E eu me pergunto, por quê? Urucum não é de graça? É alguma coisa de alguma patente, alguém que descobriu isso aí. Cara, tudo que você... Essa coisa de você ser o autor da sua própria saúde e de disponibilizar para as pessoas o acesso,
a esse conhecimento, é libertador no sentido de que você pode ajudar uma pessoa que não tem recurso a ter uma saúde integral. Então, por exemplo, você pega uma coisa simples, por exemplo, o pepino. Eu gosto muito de usar o pepino na fitoterapia. O pepino, ele é tiroestimulante, então você vai tratar hipotireoidismo muito bem com o pepino. Você vai tratar a diabetes, a hipertensão, o colesterol. Você trata tudo ali. Gastrite, você trata com o pepino. Então, o pepino é maravilhoso. E tem um extrato de pepino para vender. Bicho, você vai no mercado, você compra o pepino por R$ 2,50 o quilo. Mas aquele extrato vai... Aí eu falo, mas por quê? Se eu posso utilizar... E aí vem essa coisa, né? Da pessoa ter o conhecimento. Se eu posso usar o pepino e fazer o meu tratamento com suco de pepino, por que é que eu estou indo atrás de um medicamento industrializado feito com pepino? Sabe? É a gente tentar reinventar a roda. Muito bem. Aí agora eu quero que você... Porque, assim, a gente tem um BOP aqui, vídeos, pessoas... 100 mil, 150 mil pessoas vão assistir esse vídeo e eu já sei as perguntas que vão fazer, né? E você está aqui dizendo o tempo todo que você treina e ensina pessoas. Como é que essas pessoas chegam até você para fazer teu curso? Por favor. Esse é muito legal, né? A gente falava só sobre plantas medicinais no YouTube e aí chegou um momento em que as pessoas queriam aprender. A gente achou que devia criar um curso. E a gente criou um curso, esse curso já evoluiu muitas vezes, é um curso muito legal hoje, que é o APS 100%, que é o autor da própria saúde 100%. E aí a gente fez esse curso durante uns 4, 5 anos, e aí chegou um momento que a gente falou, as pessoas falaram, não, eu quero o próximo passo, eu quero o próximo nível, como é que eu faço? Eu já tratei minha mãe, meu pai, meu cunhado, já tirei todos os remédios de casa, o que eu faço agora? Eu falei, gente, o que eu faço agora? Também não sei. Aí a gente chegou à conclusão, a gente precisa formar terapeutas. Precisamos formar terapeutas para usar as plantas medicinais e ajudar quem não pode fazer o curso. Ajudar o próximo. E aí a gente tem um curso de formação. Até hoje eu já formei mais de 1.000 terapeutas. E esses caras, é que não tem tempo, mas assim, o resultado deles é sensacional. Hoje eu tenho terapeuta especialista em oncologia, pra você ter uma ideia. Uau! É fantástico. Vamos botar o seguinte, já apareceu aqui, eu acho, abaixo da tela aqui várias vezes. Vou botar de novo aqui o teu canal do YouTube. É o melhor caminho para nos encontrar. Caminho, né? Nosso canal no YouTube, o Instagram, Facebook, Instagram. Também. E as pessoas vão conhecer o nosso trabalho e vão ser informados dos eventos que a gente realiza. A gente realiza eventos online, onde a pessoa participa, é gratuito. E aí, depois desses eventos, as pessoas são convidadas a ingressar para o curso ou não. E aí, quem quiser, as portas estarão sempre abertas. Muito bem. Final de podcast, eu quero saber se... Mas já? O pessoal está me acenando aqui, eu estou fazendo de conta que não estou vendo, quero continuar. Mas, assim, o bom é que dá para gravar 2, 3, 4 vezes. A gente pode fazer vários episódios seguidos. Isso é bom. E eu já vi que tem conteúdo para a gente fazer vários. Mas eu quero te pedir uma gentileza. Em nome de todo mundo aqui que está alucinado, que está gostando de conhecer mais sobre esse universo, indica um livro para nós aqui, cara, que as pessoas de casa possam ler. Eu tenho uma biblioteca gigantesca de fitoterapia em casa e às vezes eu olho para ela e eu falo assim, as pessoas não leriam esses livros, porque são muito técnicos. Alguma coisa fácil, então. Alguma coisa fácil. Ó, eu tenho um livro, vou aproveitar para falar. Você escreveu? Escrevi. Então é esse que eu quero. Se chama é o Manual Prático de Aplicação das Plantas Medicinais. É o método APS. Eu tenho um livro e ele não está lançado ainda, vai ser lançado agora brevemente. Esse ano ainda a gente está lançando ele. Então acompanhe nossas redes, logo você saberá desse livro. Lá eu falo, assim, do zero até a pessoa conseguir fazer seus primeiros tratamentos com as plantas medicinais, baseado principalmente numa mudança de consciência e do entendimento de uma metodologia. Porque não é só tomar uma xícara de chá, não é só conhecer algumas plantas. É uma metodologia de trabalho com as plantas. Então, esse livro vai estar disponível em breve para vocês. Algum que já esteja disponível? O que já está disponível, existe um livro no Brasil que eu gosto muito, bastante acessível, inclusive, que é o Plantas Medicinais no Brasil. Ele é publicado pelo Instituto Plantarum, que é um jardim botânico aqui no Brasil. Inclusive fica na cidade onde eu nasci, que é Nova Odessa, no interior de São Paulo.
É um jardim botânico maravilhoso, quem puder conheça. E eles têm muitas publicações na área de botânica. E uma delas é o Plantas Medicinais do Brasil. É um livro que traz um panorama muito legal sobre o que dá para fazer com as plantas e quais são essas plantas. Então, tem as imagens certinho, identificação botânica garantida, informações técnicas sobre as plantas, referência bibliográfica, tem tudo lá bonitinho para você poder usar essas plantas medicinais. Então, Plantas Medicinais do Brasil foi o primeiro livro assim que eu comprei que realmente fazia sentido, me ensinou muito sobre as plantas medicinais. Então, se tiver que começar por algum lugar, quer conhecer as plantas medicinais, comece por esse. Se ele estiver à venda, o Adriano vai botar abaixo aqui o link, vai ter abaixo aqui o link para quem tiver interesse. E algum filme que você queira dar aqui de sugestão? Cara, você me falou de um filme e eu fiquei pensando. E sabe, tem um filme que não é exatamente sobre plantas medicinais, porque obviamente não tem filme sobre plantas medicinais. Tem alguns documentários, como o Contaminação, que até foi uma sugestão do Dalelast para mim, que é fantástico, fala justamente sobre esses riscos a que estamos expostos o tempo todo. Tem um outro que é o Longevidade, que Como Viver até os 100 anos, está na Netflix também, eu achei maravilhoso entender aquilo, me fez ter vários insights sobre a minha própria vida, inclusive. Mas tem um filme de um tema sobre saúde, que é o Óleo de Lorenzo. E sabe o que ele fala para mim? Ele me mostra sobre como a gente não pode se bastar pelo que os outros podem oferecer. Como a gente não pode entregar a nossa saúde na mão das outras pessoas e esperar que eles resolvam tudo pela gente. Então, no Óleo de Lorenzo, o cara tem um filho chamado Lorenzo, e esse menino tem uma doença degenerativa que não tem cura. E ele busca a cura para essa criança, e ele vai estudar, e ele vai procurar. Claro, é uma ficção e tudo mais, mas ele encontra uma resposta para o problema do filho dele. Quando a medicina disse que não tinha jeito, quando nenhum remédio poderia ajudar, ele encontra o caminho. Vai buscar pesquisadores, vai falar com cientistas e coisa e tal, até encontrar o caminho. Então, o que esse filme me mostra é a gente precisa ser o autor da própria saúde. A gente precisa ir atrás. Não se contentar. Não se contentar. Vou falar uma coisa para vocês. Quando o seu médico olhar para você e falar assim, seu problema não tem jeito, ou olhar para você e disser, acostume-se com a dor, você vai ter que tomar esse remédio pro resto da sua vida. Daqui é para baixo, não tem mais melhora no seu caso. Ou quando o médico diz, mas o senhor queria o quê? O senhor já tem mais de 70 anos, é assim mesmo, quando fica velho, fica doente. Não aceite isso. Sabe que você tem um quadrinho que eu gosto muito, que é um senhorzinho idoso no médico, sentado na maca, e aí o médico tá falando assim, então, esse problema na tua perna esquerda, essa dor que você sente, é normal porque é da idade. E aí ele fala assim, mas a direita tem a mesma idade e não dói. É justamente isso. É isso que você está falando, né? Existe uma resposta. Desculpa. Não é uma desculpa. Existe uma resposta, existe um caminho, existe uma possibilidade. A gente tem que ir atrás, a gente tem que querer resolver isso, a gente precisa querer conhecer, e só o conhecimento nos liberta. Tem uma frase que eu digo, Samuel, e eu gostaria de dizer para as pessoas aqui. A verdade habita na simplicidade. Quando houver muitas respostas para o mesmo problema, provavelmente a correta é a mais simples. E eu não conheço uma resposta mais simples para as nossas demandas de saúde do que as plantas medicinais. Elas estão aí desde que o mundo é mundo, antes da gente elas já estavam aí, e elas foram criadas para nos nutrir e para nos curar. A gente pode virar as costas para isso e dizer, não, eu gosto de supermercado, eu gosto de fast food, eu gosto de farmácia. Ou a gente pode olhar e falar, esse caminho só tem destruído a humanidade. Eu quero voltar para o caminho onde a gente era feliz, onde a gente era livre, onde a gente tinha qualidade de vida, onde a vida fazia sentido. E onde ficar doente era uma exceção à regra, não a regra da sociedade. Meu pai do céu, que final bonito esse, hein? Filosofou aqui, ó, me arrepiar. Lindo, 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 lindo. Cara, é com muita dor que eu finalizo esse nosso bate-papo. Vamos marcar mais uma meia dúzia? Agora vem. Mas assim, agora que você está ao vivo aqui, olha para a câmera. Olha para a câmera. Tá? Sumindo compromissos. Testemunhas ali. Você jura de pé junto que volta aqui? Eu volto, com certeza. Então pronto, porque eu quero. É um prazer imenso voltar. Eu tenho muito mais coisa para conversar com você e para aprender. Aprendi demais aqui hoje. Eu quero dizer que eu sou fã do teu trabalho. Tá? Valeu, não sou Samuel. o teu maior fã, como eu disse, né, de conteúdo, mas assim, eu sou fã do que eu sei que você está fazendo pelo mundo. Você está transformando o mundo num lugar melhor.
Então, você está cumprindo com a tua missão aqui. Esse é o teu Ikigai. Eu não sei se é coincidência ou não, não acredito em coincidências, mas todo mundo que eu trago para esse podcast são pessoas que encontraram o seu Ikigai. É isso. E por isso que aqui existe um brilho no olho, uma coisa que faz com que haja sorriso, a pessoa fala com tesão aqui, entendeu? E é isso que você fez aqui hoje. Parabéns pelo teu trabalho. Não desista, não desacelere daqui só para cima. Desejo que o divino proteja a tua saúde para que você possa continuar sendo um instrumento do bem nesse mundo medicalizado e que você possa ajudar pessoas a tirar esse tampão do olho, né? Essa cegueira coletiva. E, cara, conta comigo para qualquer coisa que você precisar. Sou teu parceiro, tamo junto, porque a gente tem que se unir. O bem precisa se unir. O mal se une, então o bem tem que se unir. Com certeza. Então, muitíssimo obrigado de coração por hoje você ter vindo aqui dedicar o seu tempo e o seu conhecimento. Talvez os teus maiores bens da vida para dividir toda essa enciclopédia que você tem na cabeça aí com o nosso público. Obrigado de coração. Eu que agradeço, Samuel. Eu aprendo todos os dias com você também, porque, ao contrário de você, eu sou seu seguidor assíduo no desculpa, YouTube. cara. Assisto todos os seus vídeos, não perco um. E aprendo muito com você. E eu sou encantado pela sua capacidade de entender a fisiologia humana, sabe? Entender toda aquela parte dos mecanismos bioquímicos. Para mim, um dia, quando eu crescer, eu quero ser que nem você, cara. Oh! E eu fico muito feliz de trazer alguma coisa aqui e com a expectativa de que faça sentido para quem tem em casa. Ah, né? fez. Que Tenho faça sentido certeza. para quem acompanha o seu trabalho. Nosso seguidor gosta disso. Entendeu? Isso aqui caiu como uma luva. E desculpa, tá? Porque eu vou te falar, mas você não surpreendeu ninguém aqui. Isso não foi novidade. O conhecimento, claro, coisas que você trouxe, mas assim, que as plantas medicinais têm poder, não foi novidade para ninguém aqui. Essa é a verdade que há. Então, obrigado, viu? E até o próximo episódio. Valeu, Samuel. Obrigado. E você que está em casa nos assistindo, por favor, eu imploro que você deixe um comentário abaixo, porque eu estou muito curioso para saber como foi o impacto de todo esse conhecimento aqui. E assim, ó, eu vou deixar um desafio. Eu trouxe várias patologias aqui, eu e o Daniel, várias patologias e formas naturais de ajudar a melhorar esses sintomas. Então, o desafio é o seguinte: se você aí está passando por alguma dessas coisas, hipertensão, diabetes, insônia, o libido está ruim, faça o teste com o que o Daniel trouxe para nós aqui de dicas e vem aqui embaixo depois escrever o comentário. Quero saber, funcionou, não funcionou, como foi a sua experiência. E se você tiver aí familiares passando por isso, pega o link desse nosso vídeo e joga no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, de quem for. Ajude este conteúdo a ser disseminado, né? Porque tem tanta coisa, vamos falar assim, idiota sendo publicada hoje, né? Coisas que não tem o menor sentido, que... Não vou falar idiota, fica feio. Porque tem muita coisa desnecessária hoje sendo publicado. Rede social é disso, né? Você pode usar para o bem, você pode usar para o mal. Então tem conteúdos tão fúteis, tão rasos. Então algo como isso que a gente trouxe aqui, que pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, tem que ser disseminado, tem que ser divulgado. Ajude a fazer o bem. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não tiver inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo, além do link do livro que o Daniel indicou aqui, também tem um segundo link onde você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Daniel, vamos dar tchau para o nosso público. Até logo, valeu, pessoal. Galera.